Olá pessoal, boa noite. Soldado Noélio me apresentando aqui muito feliz, agradecendo já aqui de antemão os nossos convidados, né, de estarem participando desse momento, que eu acho que é um momento importante desse pontapé inicial nesse projeto, que é a gente fazer um podcast. A gente tinha a ideia de fazer um podcast há muito tempo e a gente discutia sobre o que tratar no podcast, né? O que tratar no podcast. E a minha história, ela se confunde com a segurança pública, então, por isso a gente decidiu fazer um podcast sobre segurança, né? Então, por isso que o nosso nome aqui é Tropa em Foco. Então, aqui dentro desse canal, você que está acompanhando a gente vai poder assistir debates, discussões, entrevistas sobre segurança pública, mas sempre com foco direcionado ao cuidado com o profissional de segurança. Né? O nome Tropa em Foco ele não foi escolhido aleatoriamente. É para dizer realmente para o trabalhador da segurança pública que a gente vai discutir segurança, que vai refletir numa qualidade de vida para a população, numa segurança para a população, mas sempre tendo em mente que isso acontecer, a gente precisa ter uma categoria, né, um profissional de segurança pública valorizado, bem tratado. Então, assim, se você quer escutar sobre segurança, se você quer ver sua voz ecoar em algum caminho, né? Esse aqui vai ser o caminho. Infelizmente, hoje tem muita dificuldade para o profissional de segurança falar, muitas perseguições, né? Então, enfim, pessoal, eu queria só fazer essa abertura e dizer que esse canal aqui vai ser o canal de voz para a tropa. E quando eu falo tropa, eu falo polícia militar, bombeiro militar, agente socioeducador, polícia penal, né, todos os profissionais da segurança pública, a polícia civil também, que tem uma função muito importante, guarda municipal, que tem assim um papel fenomenal em todos os municípios. Então, fazendo inicialmente essa abertura, bem-vindo ao nosso podcast, bem-vindo ao Tropa em Foco, e vamos bater um papo, né? Queria aqui já iniciar aqui falando um pouquinho da apresentação dos nossos dois convidados de hoje. Eu estou aqui com meu amigo, Dr. Vitor. Eu vou fazer primeiro a minha apresentação do Vitor, né? Conheço o Vitor há muitos anos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no município de Caucaia como policial. Eu, policial militar, Vitor, policial militar. Né? E a gente se conheceu lá. E a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo. Do lado também do Dr. Neto, que também foi policial militar, hoje é advogado, assim como o Vitor. Então vou fazer aqui primeiro, antes de passar para eles, eu quero fazer a apresentação oficial. Eu anotei aqui já. Vou falar primeiro aqui do Dr. Neto, né? Dr. Neto, Dr. Carlos Bezerra Neto, aprovado no concurso da PMCE em 2009, era cabo da Polícia Militar, né? Formado na Estácio, inclusive estudei também na Estácio, e é coordenador jurídico da APS. Dr. Neto é coordenador de uma das maiores associações do estado do Ceará que representam os profissionais da área da segurança pública, que é a APS. Ele é advogado especializado na defesa dos agentes de segurança pública. Coordena lá um time grande de advogados, né, da APS. Agora eu vou falar aqui do nosso outro convidado também, o Vitor Torres. Pessoal, vocês estão acompanhando o Vitor Torres também, é ex-policial militar. Vou ler aqui o oficial, né, o currículo oficial dele. Doutor Vitor tem 38 anos de idade, é ex-policial militar da turma de 2009, minha turma, formado em Direito pela Unifor, pós-graduado em Auditoria em Organização do Setor Público, mestrando em Direito Comercial Internacional pela Universidade de Lisboa, exerceu a função de coordenador jurídico da APS também, né? O Vitor foi coordenador antes do Dr. Neto, foi assessor parlamentar, trabalhou até inclusive comigo, né? O deputado estadual, ele nos assessorou na Câmara Municipal e também na Assembleia Legislativa. É tanta coisa aqui. Também foi assessor na Câmara dos Deputados, foi assessor especial no âmbito da segurança e governança no município de Caucaia e exerce atualmente o cargo de diretor de planejamento e monitoramento em saúde no município de Maracanaú. Então, o homem aí tanto tem experiência na parte de segurança pública, na área da saúde. Vitor tem muita experiência. Então, vamos lá. Apresentei aqui vocês. Obrigado pela participação. Essa parte aqui é a parte mais formal, mas eu queria vir mesmo para o nosso bate-papo, né? Então vou começar aqui passando a palavra para vocês e eu já vou com a primeira pergunta, que a primeira pergunta é para o nosso telespectador, nosso amigo que está acompanhando pelo Instagram.
eles saberem quem são vocês. Então, falei aqui o currículo formal do papel, mas eu quero perguntar aqui primeiro ao doutor Neto, né, doutor Neto, quem é o doutor Neto? Me diga aí, você, quem é o doutor Neto? Pronto, Noélio. Primeiro eu tenho que enaltecer a sua iniciativa por conta do podcast, né? Acho que é muito importante, e eu digo isso, e a gente diz isso, né? A gente pode dizer isso com experiência de fato. É muito importante a gente dar voz a quem às vezes não pode vir aqui e se expressar. Então, o doutor Neto é um ex-policial militar, eu passei com 18 anos no concurso da polícia. Antes disso eu fazia veterinária, tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Mas fiz veterinária para sair do interior, então sou natural de Quixadá e vim aqui para Fortaleza com essa missão, mas já entrei na Polícia Militar e hoje, né, e talvez por todo o contexto de vida, eu sou um cara que luta contra as injustiças, né, de uma forma geral, e tenho essa missão no meu coração de fazer o melhor trabalho para os agentes de segurança pública. Eu acho que devido ao legado. Além disso, e não além disso, mas acima disso, eu sou um cristão, eu creio em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e sou pai de um garotinho de 7 anos, Rafael. Já tem 7 já? 7 anos, vai fazer agora, né? E esposo, né? Esposo da Rafaela, que é realmente minha inspiração de vida também. Então sou esse rapaz do interior que veio ganhar a vida aqui na capital e sou muito realizado com o que eu faço. Do Quixadá, né? Quixadá. Terra do nosso amigo doutor Evandro também, né? Evandro, doutor Germano, tanta gente boa lá. Campos. O Campos. Rapaz, um cara sensacional. Um grande Pronto, abraço aí, se estiver assistindo, meu amigo Campos. Agradecendo aqui já essa inicial apresentação, doutor Neto, doutor Vitor. Me diga para mim não, né? Diga pro nosso telespectador, porque eu já lhe conheço, mas diga pro nosso telespectador aí quem é o doutor Vitor. Pronto. Primeiramente, Noélio, enaltecer aqui essa sua iniciativa brilhante. Eu acho que a gente tem que ter realmente mais debate, a gente tem que ter mais pessoas que falem mais pela segurança pública. Que tanto eu quanto o doutor Neto e você sabem que já passou aí pelas fileiras da Polícia Militar, a gente sabe que o policial ele tem uma ânsia imensa de falar. Só que devido às nossas legislações e a nossa postura, né, que tanto se exige democracia, mas para a polícia ela é antidemocrática, ele não tem essa voz ativa. Então ele depende de momentos como esses, ele depende de pessoas como você, que é sensível, né, à pauta aí dos nossos profissionais de segurança, bem como dos nossos representantes. Assim, antes de começar a falar, queria deixar bem claro que eu me realizava muito quando, primeiramente, a gente elegeu o nosso capitão Wagner, depois o Noélio, o Reginaldo, o próprio Sabino também teve sua participação, né? Por quê? Porque quando eu conseguia mandar uma mensagem de texto, na época era mensagem de texto, de um problema que eu estava tendo lá na Polícia Militar, lá em Calcaia, né? Na viatura lá 1119, no Rondo do Quarteirão, e a gente tinha um representante ali que lia na tribuna, eu me sentia altamente representado, e ali eu ouvia a minha voz chegando aonde eu queria que ecoasse. E aqui o podcast é esse canal, né? Que a gente quer que os policiais possam falar através desse lugar. Então, parabéns. O nome, como já diz ali, está corretíssimo, é Tropa em Foco, onde realmente as forças policiais e as forças de segurança são o foco do debate, né? Não tem como se fazer segurança pública sem pensar nesses agentes tão importantes aí para a nossa realidade. Queria falar agora quem eu acho que eu sou, né? Rapaz, eu acho que na fila do pão aí eu sou um cara humilde, tranquilo, aquela pessoa que está ali sempre para ajudar, sempre prestativo. O currículo aí não vale de nada, o que vale é o pouco que a gente consegue entregar, né? Às vezes eu consigo ajudar uma pessoa, eu já me dou muito satisfeito. Seja hoje onde eu estou, né, na saúde, seja como advogado, seja anteriormente como policial militar. Até porque uma das melhores faculdades que eu tive até hoje, Noélio, com toda certeza foi a Polícia Militar. Foi onde eu mais aprendi na vida. Então, são lições que eu levo eternamente no meu coração. E é uma coisa que eu parabenizo todos os dias as pessoas que saem de casa para exercer tal ofício e ócio. Isso é de uma entrega que você assume a questão de, com a própria vida, defender um estranho, que muitas vezes perdeu a carteira, perdeu uma coisa mais fútil e você está ali arriscando a sua vida para se compadecer do outro. Então, parabenizar todas essas pessoas.
Então eu sou essa pessoa simples, gosto de me julgar assim, pelo menos. Sou pai do Luiz Vinícius, outra criança de 7 anos, o qual tenho um imenso carinho e um amor eterno também, né? Cristão também, né? Não teria como ser diferente. E muito grato a tudo que a vida tem me dado, aos bons amigos que aqui eu tenho construído, né? E espero ter uma vida mais tranquila e com mais segurança, né? Que todos nós esperamos, apesar desses momentos de adversidade que a gente está vivendo. Realmente a dificuldade muito grande do profissional de segurança no Brasil, eu acho que o militar se torna ainda mais grave a dificuldade de manifestação do seu pensamento, de voz, para o policial militar, para o bombeiro militar, né, para o militar se torna ainda mais difícil, né, muito embora aqui no Ceará a gente perceba uma perseguição muito grande dentro do sistema socioeducativo, dentro da polícia penal, né, os policiais penais hoje são bastante perseguidos. Então, assim, a ideia do canal realmente é a gente poder dar voz. Então, assim, a todos que estão assistindo, eu sei que a gente está começando ainda o canal, né? O canal está no comecinho, é o primeiro episódio. Ainda vamos errar muito então, ainda, né? Já vou perdoando aí se a gente cometer algumas falhas aqui, é o começo. Mas, assim, a gente tem uma missão. A missão aqui é o quê? É dar voz. Então, se você tem alguma pauta, você está sentindo falta de que alguém fale sobre esse assunto, mandem pra gente trazer esse debate pra cá, né? Mas vou voltar aqui pra nossa conversa. Eu quero fazer aqui outras perguntas. Pessoal, a gente vai conversar sobre muita coisa, viu? Vocês podem inclusive mandar aí nos comentários algumas sugestões, perguntas que vocês quiserem, podem mandar. A ideia aqui é ser democrático. Mas eu vou perguntar aqui, na mesma sequência, né? Comecei pelo Dr. Neto. Eu queria perguntar, Dr. Neto, você foi policial por quanto tempo? Fui 9 anos, quase ia completar 10 anos antes de sair, né? Eu saí antes dos 10 anos. Pronto, 10 anos. Eu queria que você me falasse de uma ocorrência como policial. Sei que tem muitas, né? Você é policial, você tem muita ocorrência que marca a gente, mas eu queria falar uma ocorrência que tenha lhe marcado, assim, que você lembra. Que eu participei, né? Que eu tenha participado. Porque, assim, eu vou indiscutivelmente a ocorrência que mais me marcou e talvez foi um dos motivos que fez eu vir para a advocacia, não foi uma ocorrência que eu participei. Foi, infelizmente, aquele triplo homicídio lá em Quixadá, que morreram, né, os policiais, e dentre eles o Antônio Filho, que estudou comigo, né, fez o curso de formação comigo, e o Joel era meu amigo assim de infância. Ele era mais velho do que eu, mas eu me lembro dele ser uma referência ali na rua desde mais novo, e depois que ele passou na polícia também. Então essa ocorrência, por ter trazido essa conotação de pesada, foi uma das... Um assalto a carro forte, não foi isso? Foi lá em Quixadá, né, que teve o sargento Guanabara, né, que ia se aposentar, né, e os outros 2 colegas que eu citei aqui. Ia se aposentar no dia seguinte, não é isso? Era o último serviço do sargento, e aquilo me marcou muito, de uma forma que negativa, né? Sim, assim, sim. Foi um pesar muito grande e um olhar diferente a partir dali. Eu já era estagiário da APS, Vitor. Saí de lá da APS com a notícia, fui para Quixadá, porque eu sou de lá, e essa ocorrência me marcou muito. Pela negatividade, pela forma que foi, pela visibilidade do risco, né, da atividade policial, e isso me marcou muito. Fora isso, eu posso dizer que eu tive uma passagem tranquila pela polícia. Eu acho que a gente conversando aqui por fora, talvez não tenha gente que não tenha tido tanta sorte. Mas assim que eu entrei, eu fui para a CPRV, a antiga CPRV, hoje é PRE, né? Foi daquela transição. Para o pessoal que não é militar entender, né? CPRV é o policiamento de trânsito. Policiamento Rodoviário Estadual, né? Antes era CPRV, era a Companhia de Policiamento Rodoviário Estadual, depois passou a CPRE. Eu fui bem nessa transição. Uhum. E foi outra situação trágica, mas que eu vi como a gente, como policial, pode ajudar. Tinha sido uma ocorrência de um acidente de um carro de pau de arara, né? Vinha com jogadores de um time de futebol e, infelizmente, muita gente ficou ferida, né? Até as estacas do carro entraram nas pessoas. E a gente conseguiu socorrer muitas pessoas, eu e o subtenente Souza, acho que já deve ser tenente, já deve estar aposentado.
E a gente conseguiu salvar muitas pessoas e eu vi quanto a gente poderia ajudar, não só no combate à criminalidade, mas também nesse socorro, nesse aporte psicológico, que a gente sabe que polícia resolve tudo, né, Noélio? Polícia resolve tudo. A gente pensa, não, a polícia é para... numa só. Várias profissões você numa é só. psicólogo. É o combo. Você é psicólogo, sei lá, conselheiro. Você faz tudo ali, a sociedade às vezes só vê o enfrentamento com bandido. Não, mas a gente cuida muito da população de uma forma geral. Então, essas duas ocorrências, uma por ter me mostrado esse viés tão carregado de uma ocorrência por ser pessoas tão próximas, e essa outra me fez mostrar um outro lado, um lado positivo da polícia, algo que a gente busca, né, no dia a dia, que a polícia nos dê de retorno, né? Agora, com certeza, vocês têm várias outras ocorrências aí que talvez sejam mais emocionantes que a minha, mas realmente eu tive sorte de não ter assim, um embate tão frente a frente. Tive tiroteios, né? Participei de alguns tiroteios, de algumas situações, mas que me marcaram mesmo, essas duas realmente marcaram muito. Eu queria fazer um comentário a respeito dessa ocorrência de Quixadá, né? Na verdade, ela mostra o quanto que realmente... É porque quando a gente fala de risco de morte, né? O policial ele corre um risco de morrer em serviço. Isso é tão repetido que fica parecendo uma coisa meio clichê. Sim. Ou parece uma coisa de filme, parece assim que vida de videogame. Ele morre, mas depois Sim, tem uma nova chance. Não, é morte mesmo. É morte de verdade. É o filho que nunca mais vai ver o pai. Exato. É a esposa que nunca mais vai ver o marido. Então, essa ocorrência de Quixadá foram 3 policiais, foi muito impactante. Tanto que eu me lembro, é tão impactante que eu tô, sério, tô arrepiado aqui. Arrepiado. É tão impactante porque eu me lembro de onde eu estava na hora que eu recebi a notícia do assassinato dos policiais. Somos 2 que eu lembro. Uhum. 3, né? Nós estávamos, eu estava na associação, dentro da associação. E chegou a notícia, 3 policiais baleados. No campus também disseram que ele Inclusive, estava morto e foi um momento. Então, assim, pra você ter uma ideia, então, assim, quando a gente fala de risco de morte, não é coisa clichê, não, é real. Eu estava hoje dentro do meu carro conversando com um amigo que estava comigo, né? Inclusive trabalha na Guarda Municipal, João Paulo, e eu falando dentro do carro, falando assim, rapaz, é um absurdo, você vai ver. O profissional de segurança no Brasil, ele é totalmente mal remunerado. Assim, a regra geral é ser mal remunerado. Tem alguns estados que é um pouco melhor. Aí você olha para o estado do Ceará. Os amigos do governador, tudo ganhando mega salário. Eu estava olhando aqui um secretário de governo ganhando 40 mil reais por mês. Né? Não que ele deva ganhar um salário baixo, ele é secretário de estado. Ele tem realmente que ter um salário condizente com a responsabilidade do cargo que ele ocupa. Né? Mas eu fiz até um vídeo sobre isso. Salário de 35 mil reais, 40 mil reais. E um policial militar hoje, na corporação, ele hoje está, sei lá, ganha um salário de 4 mil e poucos reais para arriscar a vida. Sim, sim. 4 mil e poucos reais para arriscar a vida. A vida. Aí você vê, tem pessoas que trabalham, às vezes, em profissões que não é tão técnica, que não passa por um concurso, por uma seleção tão grande, que ganha muito mais do que um policial que está arriscando, pessoal, o patrimônio, o que tem de mais valioso pra gente, que é a vida. Né? Então, às vezes, parece que fica meio clichê e a gente perde essa noção. A ocorrência que você citou, realmente, ela é marcante. Ela é tão marcante que ela, né, impactou até na gente aqui que tá falando sobre a ocorrência. Vai, Vitor, quero saber aí uma ocorrência sua. Eu só queria fazer só um adendo, porque recentemente eu olhei o processo, né, dessa ocorrência, só pra gente fazer não sair dessa situação. E por incrível que pareça, ainda tem gente que tá para ser julgado dessa situação, sendo que a gente sabia desde o primeiro momento foi 2015, o que foi que aconteceu, quem eram os responsáveis, exatamente. 2015, né? E nós temos aí, ainda hoje, né, nós estamos em 2024, pessoas que não estão pagando ainda pelo crime que cometeram. Isso aí mostra um pouquinho também de como é que está a nossa justiça, né? Fora isso, fora os salários milionários aí, extraordinários, a gente vê aí também a letargia da nossa justiça, né? Bom, e aí, Vitor? Vamos lá. Uma ocorrência aí que ele marcou, diga aí. Eu não tive tanta sorte como você. Imaginei. Primeiramente, eu fui lotado em Calcaia, local não muito pacífico já, à época, né, em 2009.
E infelizmente quando estavam lá os nossos quadros lá para escolher qual era a viatura, as disponibilidades, aí o tenente me chamou à frente e perguntou: tu quer ir para qual área? Eu, rapaz, porque o senhor colocar eu trabalho. Ele: rapaz, esse menino aqui é bom, vou lhe botar lá na Jurema. Então fui encarar lá a RD 1105, né, onde conheci muito das pessoas, querendo ou não, vi muita miséria, viu, Noélio? É uma condição que a gente não tem noção, gente. Não tem noção do que é a realidade realmente das pessoas que vivem em dificuldade. Então lá que eu fui entender a quantidade de analfabetos, a quantidade de pessoas que a gente abordava, não sei se você passou por isso, né, Tim? Mas que não tem o pai registrado. Sim. E que de certa forma não tem um acompanhamento adequado na família, né? E muito menos pelo Estado. Então eu vi coisas muito ruins lá e vivi situações muito ruins. Essa que eu vou relatar é uma situação dessa área aí, ocorreu lá no Potira. A gente foi chamado lá para uma ocorrência de lesão à arma branca, né? Uma pessoa Sim. que tinha levado facadas. E quando a gente chegou lá, a viatura estava chegando, vinham entre 22, 25 anos no máximo. Ela vinha caminhando e ela já vinha em choque. Por quê? Ela tinha levado mais de 25 facadas. E ao pulsar do coração dela, dava para ver o sangue saltitando, seja da fonte, seja do braço e uma série de extremidades. E como tinha acabado de acontecer, ela ainda tinha força para andar. Automaticamente a viatura já se prontificou a levar, conduzir essa pessoa o mais rápido possível lá para o hospital que ficava ali na Jurema, né, no Marechal Rondon. E como eram 3 policiais, eu tive que descer e ficar lá. E os outros 2 policiais socorreram essa mulher que estava lá, que era vítima das facadas, né? Juntamente com o familiar. Porque se essa pessoa, querendo ou não, falece dentro da viatura, infelizmente o policial, mesmo socorrendo, ainda corre o risco de ser responsabilizado pelo que ocorreu. Até porque a viatura da polícia ela não é a viatura pronta para isso, né? Não é a adequada. Mas numa situação dessa, de urgência e emergência, a gente se prontifica a fazer o que dá e o que não dá. Então, não me lembro agora quem era bem a composição, lembro que era o Muxali e tinha mais alguém, não lembro quem era agora o motorista, mas conduziram e eu fiquei lá no local. Passou um cidadão: ei, ele foi por ali, ele foi por ali. Aí eu, muito novo na polícia, passou um motoqueiro: ei, vamos ali comigo, cara. Eu não vou não. Aí eu: bora, macho. Subi na garupa da moto e saí virando esquina, quebrando esquina. Com mais ou menos uns 500 metros, lá eu me deparo com um cidadão de aproximadamente 30 anos com a mão ensanguentada. E quando eu fui chegando perto dele, dei voz de parada, né? Bora, mão na cabeça, tal. Ele quis puxar a faca: se você der um passo aí, eu atiro em você. Nesse momento, mandei ele deitar no chão, deitou, eu algemei, né? Liguei para uma viatura que pudesse me prestar o apoio. Essa viatura veio. E lá no decorrer dessa ocorrência, né? Eu fui perguntar: rapaz, qual foi o motivo de você fazer isso? Aí ele falou assim: rapaz, aquela mulher traficante, eu devia a ela em relação ao crack, e se eu não fizesse isso com ela, ela ia fazer comigo. Então, antes que ela fizesse comigo, eu fui lá e a matei. Então, assim, foi uma ocorrência que, querendo ou não, eu vi uma pessoa praticamente morrer na minha frente, viva, mas ela não chegou a resistir nem aí a chegar ao hospital, né? Mas, mesmo assim, sozinho, que eu não aconselho a ninguém, né? Que isso aqui não é cena de Hollywood, e isso, ao meu ver, hoje Polícia é igual não capote, faria mais, né? né? Tem que ir de bocado. Mas a gente conseguiu prender a pessoa e a justificativa do homicídio é a mais banal possível, né? E assim, isso foi em 2011, ou seja, a gente já passou mais de 10 anos e a gente vê que de lá pra cá as coisas só foram aumentando as barbaridades, né? Essa aí eu posso dizer que foi uma ocorrência que me marcou pela brutalidade e também pela questão da gente conseguir o êxito, pelo menos, de capturar e de saber que essa pessoa depois, viu, Noélio, foi ao tribunal do júri e foi condenada pelo crime. Porque, infelizmente, o que acontece muito da polícia é ser feito todo o trabalho policial e, ao final, ou o processo ser arquivado, ou aquela pessoa não ser condenada, assim como até agora, né, no caso lá de Quixadá, que a gente bem lembraram aqui, o processo ainda tramita e as pessoas que todo mundo sabe, a população sabe, quem está aqui sabe, né, quem é de Quixadá Sim. sabe, continuam soltas. Olha, eu estava pesquisando aqui, o doutor Neto falou desse caso do Quixadá. A ocorrência foi em 2016, que eu resgatei aqui. 2016. Exatamente. Ou seja, 8 anos,
8 anos? Exato. É, 24, Exato, né? exatamente. 8 anos. Se eu não me engano, foi em 8 anos. em agosto, foi setembro, mais ou menos esse. Então você imagina assim para a família, né? Saber que as pessoas não foram ainda penalizadas depois de 8 anos, você perdeu um ente querido. Mas vamos lá, deixa eu fazer aqui uma outra pergunta aqui para vocês. Tá aqui, vou escolher, tem umas perguntas boas aqui, mas vou perguntar logo essa. Se você pudesse homenagear um profissional de segurança, dar uma medalha aqui. Aí eu queria que você dissesse um nome só, viu? Só um. Só um, né? Eu sei que tem vários, mas Tem. eu queria que você escolhesse um nome de uma pessoa que você homenagearia da segurança pública e por quê? Eu ia fazer uma homenagem justíssima ao meu padrasto, subtenente Denival, mas porque ele, antes mesmo de eu entrar na polícia, ele me mostrou o que era, alguns caminhos que eu tinha que seguir, e foi um cara que, meu pai, só para deixar, assim, situar todo mundo, né? Meu pai mesmo morreu, eu tinha 5 anos quando ele faleceu, e um ano e pouco depois, ia completar 7 anos, a idade do meu filho. Consegue ter alguma memória assim? Porque tá muito pequeno, Muito né? pequeno, mas eu recordo ainda de alguns flashes, né? Talvez também de ter ouvido falar muita coisa. Mas ele foi uma pessoa que veio e me abraçou realmente como filho, né? E ele não está mais com minha mãe hoje, mas mesmo assim a gente tem a mesma relação de pai e filho, é meu pai afetivo, né? Que a gente diz agora, mas é padrasto mesmo, né? Padrasto. E ele é um guerreiro também, adquiriu doenças dentro como vários profissionais de segurança acontece, né? Adquiriu doenças por conta da profissão, mas eu seria injusto se fosse só para ele também, mas em grau de prioridade, até pela afetividade que eu tenho, pela forma que ele me assumiu. Assumiu uma viúva com 2 filhos, e os 2 foram policiais militares depois, talvez seguindo o exemplo. Meu irmão hoje ainda é policial militar, mas talvez tenha ali um pinguinho ali da influência que ele trouxe pra gente, né? E eu não teria outra pessoa além dele, assim, acima dele para homenagear. Só que muitas pessoas contribuíram muito para minha jornada na Polícia Militar. Eu poderia dizer aqui o Vitor, né? O Vitor que Só a gente vale. se conheceu, Não. Não Mas aceita esse negócio, não, sem firulas. Porque se for falar, eu vou falar bem um 10 aqui. Eu quero É, só mas um. Eu tava pensando que é difícil. Diga aí. É difícil, cara. Por isso que eu já fui Qual é a instituição, patente e nome? Diga aí. Subtenente Denival, da Polícia Militar do Estado de Ceará. Subtenente Denival, meus cumprimentos. Não sou mais militar, mas vou falar cumprimentos militares. Né? Parabéns pelo seu trabalho como profissional, né? Que você dedicou na instituição, e também por ter cuidado aí do nosso amigo e ter ajudado a educar muito bem esse caba bom aqui, que hoje é um grande advogado do Estado do Ceará, um dos melhores advogados de direito militar da área da segurança pública do Estado do Ceará. Parabéns aí. Obrigado. Feita a homenagem, agora eu quero saber do Vitor. Rapaz, diga aí, me Vitor. complicou, porque eu Não, tenho é só um. tantas pessoas Não quero, boas não. aqui, Dá nem pra enrolar. amigo. No outro, Viu que eu no tentei outro enrolar, podcast, outro episódio, aí você fala outro nome, mas hoje é só um. Complicado, viu? Eu vou escolher um aqui, não só pela pessoa, pelo bom policial que ele é, mas eu sei que pela trajetória da polícia, né? A gente costuma dizer que o bom policial, uma hora ou outra, ele acaba se enrolando em algum processo relacionado à própria polícia militar. A polícia militar é um trabalho que é muito difícil, que você entra com um pé na legalidade e outro na ilegalidade. E a depender de quem for o promotor, você vai estar na ilegalidade. Então, queria homenagear, inclusive é o aniversariante do dia, o Wesley César. Hoje está no COTAR. É um profissional extremamente habilidoso, brilhante, trabalhador, realmente aquele tipo de policial que a gente sabe que exerce com todo afinco, tá certo? A profissão polícia militar. Então é bonito de se ver um policial como o Wesley, uma pessoa tão devocionada e com tanta vontade de ajudar o próximo. Então hoje ele está no COTAR, está comemorando aí o aniversário dele. E meu amigo, para você aí, eu lhe dou essa medalha aí e tiro o meu chapéu para você. Eu acho que o caso do Wesley, ele é importante, porque assim, toda vez que sai no jornal uma manchete com o nome, com policial cometeu tal crime, policial é demitido por isso. Muitas vezes a sociedade ela recebe aquilo como uma verdade.
tá na televisão, é né? verdade, Então, né? assim, saiu no jornal, esse policial cometeu esse crime, esse policial cometeu uma injustiça, ele fez mal a alguém, né? E o Wesley César, ele foi punido, ele perdeu o emprego por conta dessa injustiça, mas ele recorreu à justiça e conseguiu voltar a trabalhar. E é um profissional extremamente dedicado, hoje está numa unidade especializada da Polícia Militar. E quem conhece ele sabe do quanto que ele ama, Rapaz, essa profissão. Podem ter tirado o emprego dele, mas ele nunca tiraram a honra dele. É verdade. Ele continuou sendo o mesmo cara honrado, o mesmo cara honesto, o mesmo profissional. Nunca mudou. E da mesma forma. É isso que eu acho incrível. Nunca mudou. E assim, muitos no lugar dele, ao voltar à instituição, voltariam com outro comportamento, pelo que sofreram, né? E ele não, ele voltou e fez questão de continuar indo para cima da bandidagem, continuar trabalhando, se dedicando. Então, realmente, é também uma homenagem muito, muito válida aí. Então, eu vou citar um aqui só para poder contribuir também. Eu vou citar, eu não vou citar hoje da Polícia Militar. Eu homenageei muitos policiais militares e bombeiros na Assembleia, policiais penais, mas hoje eu queria homenagear um agente socioeducador. Erialdo, o nome do cara. Esse cara trabalhava no sistema socioeducativo, teve uma rebelião, e nessa rebelião ele perdeu a visão. Ele foi lesionado e perdeu a visão trabalhando para defender a população do estado de Ceará. Então essa categoria do agente socioeducador, eles são completamente esquecidos pelo Estado. Sim. Quem não lembra que alguns anos atrás, se a gente voltar no tempo um pouquinho, a Polícia Penal, que trabalhava desarmada, Sim, né? sim. Todo mundo lembra a luta que foi para o policial penal conseguir ter o direito ao porte de arma, né? Então, hoje nós temos profissionais que sofrem o mesmo problema no sistema socioeducativo. Até para clarear a população, o sistema socioeducativo, pessoal, é o presídio do menor. Porque a lei chama de a gente não chama de presídio, né? Sim. Não chama de presídio, mas é um presídio de menores. Centro socioeducativo. Um centro socioeducativo, um nome gourmetizado que criaram, mas na verdade é lá que ficam os menores que cometem ilegalidades e ficam presos lá, que também não chama de preso. Eles inventam um monte de nome para gourmetizar, mas a realidade é que são menores que estão presos porque cometeram alguma irregularidade. Aí botaram dois nomes bonitinhos. Não é presídio, é centro socioeducativo, não é preso. Né? Eles chamam outro termo, como é que chama o termo que eles chamam? Se eu não me engano, lá eles chamam... Já eu recordo. Não é internos, eu esqueci agora também. Mas enfim... Vai sair aqui, naturalmente. Não pode chamar ele de preso, né? Enfim, ele está lá cumprindo essa medida socioeducativa. Ele está cumprindo uma medida socioeducativa. Enfim... E sabe o que é bom lembrar? Porque você diz assim, é menor. A gente pensa que é nossa criancinha, né? De 7 anos, de 10 anos, que não corre isso. Não, mas são adolescentes, a grande maioria, né? Adolescentes que cometeram atos infracionais. E esses atos infracionais são... crime, só que com nome gourmetizado, até porque a gente não pode imputar crime a quem é menor de 18 anos, mas você imagine aí, ele pode ficar até 21 anos dentro do sistema. Ele pode matar a pessoa, né? Tipo assim, é legal o nome bonitinho, porque é assim, ó, o menor, ele não comete um homicídio, ele comete um ato infracional análogo ao homicídio. Assim, é muita frescura para uma coisa séria, sabe por quê? Porque a pessoa... Ela não morreu, ela não foi assassinada, não é uma morte análoga, né? É uma morte. Não é um fato análogo à morte. É... A pessoa morreu de verdade. Então, por que ele matou de verdade? Por que eu tenho que dizer que é ato infracional análogo ao homicídio? E a pessoa não morreu, não? É um fato análogo à morte? A pessoa morreu de mentirinha? O familiar da vítima vai sentir um fato análogo ao luto. Assim, cara, essa gourmetização, na verdade, você vê que isso só empodera a criminalidade no Brasil. Tanto é que esses menores que sabem o que fazem, porque um jovem de 15 anos, ele sabe, sim, que se ele matar uma pessoa, é uma coisa ilegal. Que é uma coisa que faz mal para outra pessoa. Eu educo a minha filha, eu chego para ela e educo desde pequeno para ela saber que ela tem que respeitar as pessoas, que ela não pode machucar as pessoas. A minha filha tem 4 anos de idade. Aí quer dizer que um indivíduo de 15 anos de idade não sabe que se pegar uma faca e enfiar na barriga de uma pessoa, a pessoa não vai morrer, que aquilo é... Então, assim, tem que parar, sabe assim, o Brasil tem que parar com essa frescura, porque isso
A gente, às vezes, tem gente que defende isso, mas uma hora chega na gente. Vê na beira-mar. Hoje estava lá o cidadão caminhando, foi roubado e agredido. Então, às vezes, a pessoa diz, não, é só lá no Vila Velha, é só lá na periferia, né? Não, aí não se preocupa com a segurança pública, uma hora a conta chega. Sim, mas só para eu finalizar aqui, me desculpa, né? Que eu me empolguei. Eu queria só uma partezinha em relação à questão do menor, né? É porque o menor que a gente está se referindo aqui é igual ao de 10 anos atrás que a gente pegava lá na Caucaia. O que era? A gente prendeu o menor com 2 armas na cintura, tá certo? Felizmente ele se jogou lá no meio da avenida, né? Não queria trocar tiro, então ele se jogou e a gente algemou. Esse menor, ele saiu primeiro da delegacia do que nós policiais. Sim. Por quê? Porque na Caucaia não tinha centro de menores, vinham os pais, assinavam um termo de responsabilidade sobre aquele menor, pra cá. Que tinha nada mais, nada menos do que 15 homicídios. Isso. Ele matava os vigilantes das escolas para roubar as armas. E sabe quantos processos ele tinha lá na Vara da Infância e da Juventude? Eu tive acesso lá ao promotor, fui explicar a situação para ele. Dos 15, ele só respondia 3. O promotor, vendo aquilo ali, de imediato pediu a internação. Ele passou, sabe quanto tempo preso, doutor Neto? 45 dias. Eu ia arriscar 60, dias. Mas... Bem preso pertinho. Não, né? Recolhido lá, dentro Exato. lá, não pode dizer que foi preso, internado, né? Então, a desmoralização é tão grande absurdo. E a impunidade... A comprovação de que essa impunidade ela gera mais violência e ela desmoraliza o próprio Estado é que o menor ele comete o crime, sabe, consciente de que aquilo é errado, e às vezes mas consciente mas consciente da impunidade, que quando ele é apreendido, lembrei o termo, ele é apreendido, ele não é preso, que ele é preso na verdade, né? Ele vai e zomba. Ele zomba, ele diz assim, não, tô só indo pra engorda. Eu tô só indo ali passar umas férias, vou pra engorda. Tá entendendo? Meu amigo, pra quê? Pra que mais desmoralização para um Estado do que isso? Uma pessoa que é consciente, ela é tão consciente dos seus atos, é tão consciente da impunidade que ela zomba do Estado. Meu amigo, pelo amor de Deus, ninguém vai tomar providência nesse país, ninguém vai tomar uma medida para mudar essa realidade. O Vitor já teve a experiência de sair fora do Brasil e ver que em outros países existem outras realidades. A gente tem que pegar as experiências boas. Velho, se a gente pegar pela presidência da República que tá aí, vão facilitar ainda mais, porque o bichinho tá roubando só um celularzinho para tomar um gole de cerveja. Isso não é papel, gente. Ele jogou poder eu disse assim, nós vamos conversar e vai vir outros assuntos. Esse aí é um exemplo de um assunto que a gente nem estava programado, mas que veio. Vamos lá. O cara fala assim, meu irmão, é só para tomar uma cervejinha. A gente não pode mais aceitar que jovens sejam agredidos pela polícia porque estão ali só pegando um celular para tomar uma cervejinha. Meu amigo, olha, um celular para mim, talvez não seja uma coisa tão importante. Se tomar o meu celular, eu consigo passar ali no cartão, compro outro cartão. Amanhã eu estou com outro celular. Perfeito. Mas para um cidadão que ganha R$ 1.500, que ganha um salário mínimo, aquele celular ali é a vida dele. Assim, ele para poder conseguir recuperar aquele bem, ele vai desestruturar as contas dele por um ano de trabalho para poder conseguir ter de novo aquele celular. Aí você imagina para um cara que trabalha de aplicativo. Eu vou dizer aqui, o meu sobrinho trabalhou de aplicativo. Ele foi roubado. O cara para de trabalhar. O cara não tem dinheiro para comprar um celular na hora, o cara para de trabalhar. Aí o cara vem minimizar vagabundo que toma celular, meu amigo, isso é um absurdo. Essa é uma fala infeliz, sabe, assim, de um nível que a gente não espera uma fala dessa de alguém que ocupa, né, um cargo tão... Mas ele fala pior, né? É inaceitável, né? Ele fala pior, né? Eu vou dizer ele assim pra gente não... Mas fala pior, fala que... não dá ibope. Não vou dar ibope não, mas fala até coisas piores, né? Recentemente falou mais uma besteira grande. Mas sabe o que é que eu acho, agora falando de uma forma mais técnica, analisando o que a gente vê como segurança pública de uma forma geral, tudo isso está incluído, né, nessa situação que a gente tem cultural hoje. Porque a gente falar disso daqui, a gente está começando a falar em menor, mas não é só o menor que tem medo, não. Que não tem medo. Não é só o menor que não tem medo. Você pode prender qualquer um, isso aí a gente via, né? O cara sai e diz, você... E agora, tá, na minha concepção, não existe, pelo menos, previsão de melhora. Por enquanto, não existe previsão de melhora. Nós temos uma situação seguinte.
existe um problema cultural no nosso país, que é hoje nós estamos vivendo uma cultura de bandidolatria, é isso que a gente estuda, né? E isso nas músicas... Carnaval de São Paulo... nas músicas, em ideias de liberação de droga, porque a gente pensa que hoje o menor antigamente há uns 20 anos atrás, 10, 20 anos atrás, o menor é uma vítima da sociedade. Não é! Ele quer ser bandido. Hoje a cultura traz esses meninos, esses garotos, para se afastar de estudo e ser bandido, porque é mais fácil. Só para corrigir aqui, para lhe ajudar. Na verdade, existe o incentivo para que ele seja bandido. Exato. Quem aqui, que é policial militar, que não deparou-se com uma ocorrência com 2 adultos e um menor? Você vai lá, leva preso, mostra a arma pro delegado, apresenta tudo, jogam tudo nas costas do menor, que é ato infracional, sabe que vai passar ali 45 dias, 60 dias, os 2 maiores saem do cenário. E era nisso que eu ia completar. O crime, ele usa as falhas da legislação para se beneficiar. Quantas vezes a gente não viu aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, os traficantes, sabe o que os traficantes estavam fazendo? Mandando os aviões do tráfico, né? Aquele viciado, aquele pessoal que é o pobrezinho ali da comunidade, o Noia, aí mandava os caras ir pra CGD, fazer denúncia contra as equipes operacionais. Que é os que mais trabalhavam. Aí chegava lá, olha, eu fui abordado, eu fui xingado, eu fui humilhado pela composição tal, aí manda uma vez, manda 2, manda 3, daqui a pouco abre manda vários até abrir um processo contra o policial. O que acontece quando abre um processo contra o policial na CGD? Automaticamente o cara é afastado. Sim. Olha, o traficante usa a falha do sistema contra o próprio Estado. Ele vai e manda denuncia, por quê? Porque ele sabe que ao fazer a denúncia, na hora que abrir o processo, o cara é afastado. Aí o cara é afastado, vamos lá, o cara operacional, tava abordando o traficante, tava enchendo o saco do criminoso, aí ele é afastado. O crime se empodera. O crime, olha, meu irmão, nós conseguimos afastar o cana, nós conseguimos afastar o polícia. O cara, nós tiramos ele daqui da área. A gente fez os cara vibra, usam o sistema contra o próprio sistema, por conta de falha na nossa legislação, que afasta um profissional sem ter uma materialidade concreta. Para você afastar um policial das ruas, era para se ter uma materialidade concreta. E digo mais, que eu até fiz isso na Assembleia, Vitor, a proposta que a gente elaborou na Assembleia, que era, a CGD deveria fazer isso por obrigação. Se ela identificar que alguém fez denúncias mentirosas, de forma proposital, para prejudicar o policial, a CGD deveria mandar os autos desse processo para o Ministério Público para abrir uma denúncia, um processo por denunciação caluniosa contra quem denunciou o policial. E aí eu vou até fazer um adendo nessa situação, e o seu projeto de lei, algumas conversas que nós tivemos, que você apoia muito essa situação, e aí já é uma novidade aqui, se talvez nem aqui vocês soubessem, né? Nós fizemos uma interposição através da APS, né? Justamente porque eu fui a uma conversa com o controlador de disciplina, e nós descobrimos nessa conversa informal também que existia lá um nível de exclusão de 90% de demandas nas investigações preliminares que eram denunciações caluniosas. E aí nada se fazia quanto a isso. Fizemos a interposição através de ofício e recebemos uma portaria depois, né, a resposta do ofício, com a publicação da portaria do controlador geral, né, dizendo que os casos que forem nitidamente indicados como denúncias falsas têm que ser encaminhadas, né? Isso foi uma vitória pra gente, tem que ser encaminhadas hoje na CGD, né? Para essa portaria, né? Existe essa portaria, foi recente, não é novidade, né? E foi com muitas batalhas, né? Nós tivemos que ir lá várias vezes, várias reuniões para trazer isso. Mas efetivamente, agora eu vou fazer o efetivo. Efetivamente, me diga quantas a gente tem ciência que já foram, porque até agora... Eu, sendo bem sincero, eu só queria que a nossa justiça, principalmente aqui eu vou tratar especificamente agora, Noélio iniciou, mas eu vou falar. Gente, em toda a audiência de custódia, os crimes organizados estavam orientando ao que aqueles criminosos dizerem que estavam sendo agredidos, que estavam sendo ameaçados por policial. Todos esses processos que passavam por lá viravam sindicância de forma obrigatória na CGD.
Virava um sindicância é o crime de usando o forma sistema obrigatória. contra o Estado. Agora me diga uma coisa. Por que de forma obrigatória também não se tornavam a questão dos crimes aí pela denunciação caluniosa dessas pessoas que estavam denunciando esses policiais, que estavam usando o sistema, já que a gente tem certeza absoluta que aquilo ali era apenas para prejudicar aqueles policiais? Por que não tem o mesmo rigor contra o bandido? E sim contra o policial? E aí, voltando ao tema da nossa conversa, porque a gente tá conversando agora em cima sobre a estratégia dos bandidos, né? O que eu estava falando antes é que existe, fora a bandidagem, né? Porque o bandido usa o menor, usa a brecha da lei, como a gente estava falando. Sim. Mas fora isso, e era isso que eu estava trazendo a reflexão, o que eu estou dizendo é que está sendo sistematizado isso, não só entre os bandidos agora, né? Não vou organizar, mas sim num contexto cultural e político, né? Que a gente vê aqui, porque tem políticos que se alinham a essas linhas. Teve, né? Mas o que eu digo assim, vamos 10 anos atrás, as músicas que incentivavam a criminalidade não tinham a abertura que tem hoje. Hoje a música mais tocada é vou levantar meu fuzil, botar minha Glock camuflada. Esse tipo de coisa incentiva o crime, né? E aí a pessoa, como eu estou dizendo, não existe essa questão de uma vítima da sociedade. Não, isso tudo está evoluindo e nós temos que ver isso, e nossos representantes têm que ver isso. E, obviamente, nós que estamos aqui aliados com a segurança pública, nós temos que batalhar para que isso cesse também. Isso é uma questão que é importantíssima ver. A criança hoje está querendo nascer e ser bandido. Isso está sendo incentivado culturalmente. E aí vem em vários aspectos, né? E aí chega um ministro, né? E chega um ministro que tem que ser... Talvez a gente pensasse que os ministros da justiça teriam que dizer assim, olha, ser bandido é errado, e não chega ninguém para dizer. A gente precisa dizer isso daí. É errado. Eu trabalho no direito criminal. A gente defende o direito criminal para a pessoa tem que ter direito. Eu não estou dizendo que ninguém tem que ter direito, não. Mas hoje existe essa ideia de que é bom ser bandido. Em todos os níveis. Isso a gente precisa trazer a reflexão, entendeu? Certo. Deixa eu entrar aqui no... É porque é muita coisa para conversar, a gente vai conversar. Passa a vida aqui. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa aqui é uma pergunta boa. Vocês viram aí que recentemente a gente teve um caso muito grave de violência aqui no estado do Ceará. Um ataque que vitimou um policial militar. Né? Um policial militar que foi assassinado com mais de 23 disparos. Encontraram 23 projéteis no corpo do policial, lá na comunidade do Pirambu. E poucos dias depois nós tivemos a notícia de 5 policiais baleados. Né? Nós tivemos essa notícia, que aconteceu também lá na região do Pirambu. Então a gente tem visto uma escalada da criminalidade das facções para cima do próprio Estado, para cima do próprio policial. Aí eu pergunto aqui para vocês, se você tivesse hoje na cadeira de governador, agora o Dr. Neto virou governador, hoje, me diga aqui uma medida, eu sei que a segurança pública ela é muito complexa e ela não existe uma fórmula mágica, eu estou falando especificamente desse cenário atual, dessa crise que está tendo agora. O que você faria? Assim, uma medida que você tomaria como governador do estado diante desse cenário específico que a gente está tendo de ataque das facções à própria polícia. Sim. Eu vi nos grupos hoje dizendo que está tendo também aí um intento para atacar as delegacias, né? Isso é uma questão mais praticamente terrorismo, né? Que a gente delegacias, quartéis, sim, bases da PM, nos prints que estavam rolando, né? Atacar policiais, sim, guardas municipais, todos os profissionais de segurança. A gente caminha aí a gente está caminhando aí para ser uma cidade extremamente violenta e comandada pelo narcotráfico. Mais ainda, somos a nona. Não, eu digo um narco-estado, narco-milícia. Aí, quando a gente está estudando lá na questão de segurança pública, a gente vê essas questões, né? Então, se hoje, aí pode ser que o governador escute, né? Se hoje a gente precisa de alguma coisa,
para melhorar a segurança pública é retaguarda jurídica para os profissionais de segurança. Isso aí não precisa ser inventado. A gente tem aqui no nosso país, por exemplo, Goiás, né? São Paulo, a gente vê aí um governador que se posiciona a favor da polícia e que dá garantia de que a polícia possa trabalhar e que se acontecer algo em razão do serviço, em razão da atividade policial, em proteção à sociedade, esse policial precisa ter retaguarda jurídica. Então, assim, é difícil dizer assim, ó, o que é que faz, mas o que ele tem que fazer, o governador aqui do estado do Ceará tem que fazer, é dar retaguarda jurídica para o trabalho policial. Porque hoje, como a gente estava falando aqui, o policial que vocês enalteceram aqui, demitido por uma questão da atividade policial e retorna com o mesmo ímpeto. Mas aqui não é a regra. A regra é você se desmotivar. A regra é que o policial que foi vítima... Depois do segundo processo ele vira moita, né? Não, eu quero só nas promoções receber meu dinheiro. A regra aqui do estado do Ceará está invertida. O policial que foi a vítima teve que foi chamado para prestar depoimento. Não respeitaram nem o impacto emocional do rapaz no dia. A gente teve que acompanhá-lo, Vitor, na delegacia no mesmo dia. Porque aí eu me pergunto, contra os policiais, são 5, né? São 5. Tentaram matar 5 policiais numa ocorrência. Um recebeu um tiro no rosto, de fuzil, segundo as notícias, né? E não é chacina. Aí tentaram matar 4 lá em Aracoiaba, negócio de tráfico de droga, enfim, né? Prestação de chacina. Tá vendo como tem alguma coisa assim por trás? Então, o que o governador precisa é dar autonomia para as entidades de segurança pública, dar autonomia para o policial militar, para o policial civil investigar, para o policial militar fazer seu patrulhamento e intervir. Intervir vem da atividade. Então, como é que eu vou intervir se eu tenho medo, Vitor, de perder meu emprego? Como é que eu vou intervir nessa atividade policial se eu intervir, se o cara está atirando contra mim e eu atirar contra ele, eu vou matar ele e eu vou perder meu emprego? O que é que eu vou pensar ao mesmo tempo? Nós vivemos isso, não vivemos? Vivemos. Nós vivemos isso. Cada um aqui com seu nível. Mas isso é que o governador precisa. Precisa dar autonomia para a polícia militar, precisa dar retaguarda jurídica para isso. Isso não só a nível de governo estadual, mas também a nível de Brasil. A gente precisa repensar essa política de segurança pública no geral. Eu fiz uma enquete no meu Instagram ontem, perguntando para o pessoal, né, para o profissional de segurança, pessoal que me segue, que é familiar, amigos da segurança, quais eram os 2 principais problemas da polícia no Brasil hoje e aqui no Ceará. Disparado. Era essa retaguarda jurídica. Sim. Se usam termos diferentes, né? É a legislação, é a lei, é o apoio do governo. No fim, tudo é essa retaguarda jurídica que a gente chama. Eu acho que eu passei 4 anos na Assembleia e a gente sempre, quando discutia as melhoras para a segurança, a gente percebia às vezes a própria população dizendo: não, mas não tem jeito. Não, mas no Brasil todinho é assim. Porque é de interesse do governo que a população ache que não tem jeito. Que a população ache que é assim e acabou. E nós estamos condenados a viver nesse marasmo, nessa infelicidade de violência. Só que isso não é uma verdade. E a verdade, ela está aí através de exemplos dentro do próprio país. Porque, entenda, eu sei que a legislação no Brasil ela é péssima. A gente até conversou sobre isso, sobre a história da maioridade, né, penal e os benefícios que hoje o criminoso tem no país. Mas a lei do Brasil, penal, ela é uma lei que funciona no Brasil inteiro. É a mesma lei, é no Ceará, a mesma lei é em Goiás, a mesma lei é em São Paulo, a mesma lei é no Rio Grande do Norte. Por que Goiás reduz os números de homicídio, de violência, e o Ceará cresce? Por que o Rio Grande do Norte cresce a violência e Minas Gerais consegue reduzir? Então, alguma coisa esses governadores estão fazendo nesses estados que estão dando um resultado positivo. Isso precisa ser copiado. Se a ideia é boa, sim, copia a ideia. Então, o que eu percebo logo de cara escancarado em Goiás, sabe o que é? É uma postura do governador em defesa do seu policial. Porque não tem fórmula mágica, não tem varia de condão, não. Se o policial ele percebe
que ele tem apoio, ele vai se dedicar mais. Agora, se ele percebe que ele não tem apoio, ele tira o pé do acelerador. Isso acontece com o policial e acontece com qualquer trabalhador de qualquer empresa. Sim. Se você está dentro de uma empresa que você não é valorizado, que você não é reconhecido, que você não é motivado, a tendência daquele trabalhador é se retrair, é produzir menos. Eu já tive experiência de ver um cara que trabalhou com um patrão e depois esse mesmo cara trabalhando com outro patrão. E aquele mesmo cara com o segundo patrão produziu o dobro do que com o primeiro. Por quê? Porque o segundo patrão conseguiu motivar aquele funcionário, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa colocar primeiro uma coisa na cabeça. Que a gente não tem que aceitar que tá ruim e que é ruim e acabou. Sim. Né? Por quê? Porque tem estados... Se a gente for olhar, El Salvador é o exemplo, um dos países mais violentos do mundo e hoje deu uma redução de mais de 90% da criminalidade. Entendeu? Então tem exemplos pra gente seguir. Né? Eu sei que El Salvador é até fora da curva. Mas tem exemplos aqui dentro do país. Goiás, Santa Catarina, né? São Paulo agora com o Tarcísio. Não aceita. Lá em São Paulo é assim. Atacou a polícia. Meu irmão, é assim, ó. Nós defendemos todos os cidadãos de São Paulo. Mas, se atacar a polícia, meu amigo, eu não posso admitir. Entenda. O policial é o protetor. Se o policial se o protetor está sendo atacado, meu irmão, não posso. Obviamente, isso tem que realmente ter uma medida drástica. E aqui no Ceará o que acontece? Um policial foi assassinado e a gente só escuta o cri, 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 cri. Cadê o El-Mano? Cadê o El-Mano? Cadê o El-Mano, cara? Cadê o governador? Onde é que esse cara foi parar? Aí ninguém vê esse cara. O cara virou governador por causa da força política do grupo dele. E parece, sabe o que é que parece? Que ele tá, tipo assim, viajando. Parece que não caiu a ficha ainda que ele é governador, depois de um ano. O cara não apareceu para defender a sua... Sabe o que é que tem no Estatuto da Polícia? Na Constituição do Estado? Que o governador é o chefe supremo da polícia. Aí o cara é o chefe supremo da polícia. Um policial dele é assassinado com 23 tiros. E o cara nem aparece. O cara não dá uma palavra. O cara não levanta a bunda da porra do sofá. Porque se eu fosse governador do estado, eu tinha ido lá no quartel do Pirambu. Eu tinha saído de casa. Se eu fosse governador do estado, eu tinha saído de casa, eu tinha ido do quartel do Pirambu. Tinha chegado lá e conversado com a polícia. Meu irmão, nós não vamos deixar isso assim. Nós vamos pra cima. Chamava viatura de todos os batalhões. Peraí, meu irmão, quero 2 viaturas de cada batalhão, inclusive da região metropolitana e se precisar do interior do estado. Vamos sufocar. Não admite. Tem que dar uma resposta, cara. Aí a tropa ficou esperando alguém direcionar, alguém chegar e dizer, né? Vamos fazer isso. Porque o soldado não pode chegar e decidir, eu vou fazer isso, sozinho. Ele não pode. Tá cheio de lei para frear ele. Então ele precisava de um guia, de um condutor. E esse condutor não apareceu. Não apareceu o comandante-geral, não apareceu o secretário, não apareceu o governador. Porra! A segurança pública do Estado não tem um piloto, não tem um comandante. Vai ficar o Léo aleatório. É cada um por si. Aí 5 policiais baleados. Eu fui no JF. Meu irmão, aí eu fui no JF. Cheguei no JF, tinha em torno de, sei lá, 10, 15 autoridades lá. Policiais civis, militares oficiais. Sabe o que é que tava lá? CGD, DHPP. Eu não vi um funcionário do Estado para chegar lá e dizer assim, ó: ei, meu irmão, você tá bem? Você foi atendido? Não chegou um funcionário do Estado para prestar apoio aos policiais baleados, cara. A presunção é de que o cara são tudo bandido. Mas por que quando é um vagabundo que é baleado é o contrário? Ó, presta atenção. A audiência de custódia... as audiências. Chega lá um preso, aí o juiz, a autoridade, os promotores chegam lá. Olha, senhor, o senhor tá bem? Olha, nós vamos começar a audiência, mas a gente aqui não vai definir se você é culpado ou se você não é culpado. O cara já chega afagando o vagabundo. O cara cometeu um crime, né? Aí chega lá, o promotor, o juiz já vai afagando ele. Ó,
Você tá aqui, mas fique tranquilo, viu? Ninguém vai aqui decidir se você é criminoso, se você cometeu o crime ou não cometeu, não. É só pra ver se o procedimento foi feito de forma legal. Fique tranquilo. A gente viu aquela cena grotesca, ridícula. Tá com frio? Oh, não, peraí. Não, eu vou dar aqui o meu jaleco. O que era que ele tava? Meu terno. Vou dar aqui o meu terno pro bichinho. Traz um café. Aí você vê policiais indo pra audiência sendo humilhados por autoridades. Pô, que país tá virado de ponta cabeça, cara. Os policiais estão tudo desesperados porque a gente entra na polícia. Vitor, eu sonhava, pô, eu quero ser policial. Eu quero ajudar. Sabe assim, o meu sonho não era nem. Eu quero ser policial. Não, era assim, ó. Eu quero trabalhar numa profissão que eu possa ajudar pessoas. E quando eu entrei na polícia, era o que eu disse, meu irmão, que eu posso ajudar pessoas. Mas de repente o Estado, ele tira isso do policial. Aí eu chego no IJF, o cara lá baleado e todo mundo querendo fuder o policial. Ninguém pra perguntar, cara, tu foi atendido? Eu vi um vídeo, Vitor, absurdo, policial baleado no corredor do JF. O corredor do JF é um lixo. Não tem nem climatização. O cara suado, baleado. E uma delegada interrogando o cara, suado, baleado. Interrogando, pressionando o cara. Mas o que você tava fazendo lá? Mas não sei o quê. Mas tinha câmera? Mas por que você foi sair essa hora? Meu amigo, tá... É assim. Essa é a receita para resolver o problema de segurança do Ceará. Essa é a receita. Meu amigo, tá errado. Assim, é óbvio, a gente sabe que existe policiais que cometem desvio de conduta, Vitor. É claro que existe. Mas a presunção de inocência, ela vale pro vagabundo e vale pro policial também. Deveria. Se a presunção de inocência existe para um vagabundo, ela tem que existir pro policial também. E o jogo tá invertido, né? Mas eu vou deixar o Vitor falar, Vitor. Fala aí, Vitor. Fala. Pessoal, é porque a gente se estressa, porque a gente se revolta. Se você, Vitor, tivesse governador do estado, o Vitor assumiu o governo, tá com a caneta na mão. Tá aqui a caneta, pega a caneta. A caneta. Diga aí uma medida que você tomava diante desse cenário aqui absurdo do Ceará. Eu acho que, primeiramente, eu seria muito humilde para ouvir um pouco mais, tanto das falas da oposição, né? O Reginaldo, ele falou uma coisa muito importante, que eu acredito que o governador deveria ter a hombridade e ser homem para fazer. Primeiramente, assumir a postura de governador de estado, daquele que está à frente das forças policiais do estado do Ceará. Juntamente com isso, tem a ver com o que o meu amigo Carlos Neto falou e com o que você acabou de terminar de complementar, Noélio. É chamar realmente todas as entidades envolvidas, sejam elas Tribunal de Justiça, polícias e suas vinculadas, OAB, Defensoria Pública, todos aqueles que pudessem colaborar de forma efetiva. O que não pode é a gente ter esses crimes cada vez mais bárbaros, cada vez mais a polícia sendo atacada, que ali não é a polícia apenas, é o Estado sendo enfraquecido. Sim. A gente tem que entender que ou a gente tem uma mudança de postura e comportamento por parte dos nossos governantes, aí eu vou me falar eu, governador, né? Ou senão eu vou ter mais da mesma receita. Ou ainda pior, Noélio, eu vou ter uma pior significativa na segurança. E todo mundo falou, o Noélio foi muito feliz em todas as falas, mas vocês não têm noção do que se passa na cabeça de um policial quando você vê que além do seu amigo, do seu companheiro, daquele policial ali que você conhece, falecer com 23 tiros, outros 5 baleados, e você não vê nenhuma ação positiva pelo governador, e pelo contrário, só ações negativas no intuito de perseguir, no intuito de investigar os policiais e nem não a criminalidade. Ninguém quer ir lá no Pirambu para saber que horas pode entrar e que horas não pode entrar, não. Sim. Ninguém quer ir lá investigar o crime organizado, não. Isso é muito difícil fazer. Mas os policiais que têm um endereço fixo, que passaram num concurso público, que estão ali
lutando todos os dias, esse sim a gente tem uma investigação. Aí a gente entra naquela questão. Rapaz, tem o princípio, né, da inocência. Até que se prova o contrário, todos são os inocentes, né? Inclusive é assim que são tratados os nossos... Muito bem tratados. Não posso nem falar, não são amigos, né? Mas, e também não são inimigos, mas os criminosos, aqueles que vão contra a lei, né? Em relação às audiências de custódia. Mas como é que são tratados nossos policiais? Se a gente vê quando eles são vítimas a bala, eles estão ali numa função que, querendo ou não, já estão com o psicológico abalado, ninguém sabe como é que está a cabeça de um cidadão daquele, ninguém sabe pelo que ele passou, ninguém sabe há quantos dias ele está trabalhando e o que está se passando na cabeça dele. De vez de você ter pelo menos um psicólogo para entender aquilo ali, para realmente tentar incentivar e perguntar sempre como é que você está. Meu irmão, assim, tá primeira bem? coisa, eu acho que o cara tá baleado. Você tem condições de depor? Exato. Cara, a gente queria lhe ouvir, Perfeito. porque a gente precisa saber o que aconteceu pra gente tentar ajudar a desvendar o que aconteceu, quem foi que atirou em você. A gente precisa de informações. Você tem condições de depor? Pronto, é isso. É isso. Exatamente, e não fazer essa inversão imediata é porque eram 5 policiais ali naquela situação, já é suspeito. Como assim? Eu acho que primeiramente o Estado tem que fazer a figura daquele promotor de justiça que perguntou: meu amigo, você tá com frio? Você quer o meu casaco? Primeiramente é resguardar, aquilo ali é um braço do Estado, é um profissional. E segundo a nossa legislação, né, era para ser assim, era para ser princípio da inocência, né? E infelizmente aqui a gente tem o princípio da culpabilidade, né? Como já ouvi de alguns promotores. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa utilizar como exemplo alguns estados que estão dando certo. A gente precisa que o governador tenha postura de homem e assuma seu papel como chefe da segurança pública e assim seja responsabilizado, mas também seja responsável pelos seus. E também com isso ele consiga uma conjuntura para melhorar a nossa situação da segurança. Eu ouvi essa semana um comentário de um policial em um grupo de WhatsApp que eu tô, e eu guardei o que ele falou. Achei essa é uma coisa óbvia, mas para mim foi impactante a fala dele. Ele falou assim, ó: a violência chegou, aumentou e agora ela se instalou de vez. E a violência, ela não tem ideologia não. Ela não tem ideologia partidária, política não. A violência, ela pega o cara de esquerda e o cara de direita. E a polícia, ela é acionada por todos. Todos. O cara pode ser de direita, de esquerda, de centro, de onde for. Na hora do aperto, ele chama quem? A polícia. E a polícia vai. E a polícia responde. E dá resultado. E dá resultado. Quantas e quantas ocorrências que a gente tem aqui de armas apreendidas, drogas apreendidas, traficantes presos. A polícia dá muito mais resultado, não dá mais resultado por causa da nossa justiça, né? Sim. Então, sim, a gente precisa encontrar um caminho para mudar essa realidade. Eu queria agora, porque vai fazer parte do nosso podcast, um momento para dar uma voz à tropa, né? Tropa em Foco. Aí eu queria ler aqui, entrando nesse mesmo assunto do momento que a gente vive, eu vou ler uma mensagem de um policial que mandou para mim. Obviamente não vou identificá-lo, porque senão tem a questão das perseguições, mas é um policial de uma unidade especializada que me mandou. Ele mandou, cara, vou ler do jeito que ele me mandou. Cara, o cabaré pegando fogo, falando que o Estado está se desmanchando em violência, e olha o investimento e as decisões de segurança pública. Cones para fazer blitz. Amarraram o policiamento em um local fixo, onde os criminosos já sabem que tem aquela blitz, né? E não passam, porque é dentro da comunidade. Então ele simplesmente vai lá e desvia aquele canto que está sendo feita a blitz. E a outra medida de combate à criminalidade são fotos. Tem que estar tirando foto das abordagens. Em resumo, inutiliza os policiais porque os obrigam a tirar fotos e ainda compromete a segurança da equipe, porque o policial que deveria estar com atenção na abordagem, em proteger a segurança do seu companheiro e dele e da população, tem que ficar preocupado em bater uma foto na hora da abordagem. Além de que isso faz com que acabem policiais fazendo abordagens sem fundamento, sem fundada suspeita,
para poder dar satisfação aos oficiais que determinam essas abordagens e ficam cobrando fotos. Além de ser ineficaz, a exigência da foto obriga o policial a abordar aleatoriamente para cumprir essa farofa. Não sei se isso vai servir para alguma coisa, mas foram essas as decisões que a gente, os pedidos que a gente tem recebido aqui durante esse momento de crise. Pronto, é isso que está acontecendo no Ceará. Qual foi a medida que foi tomada? Ei, mataram um policial, 5 foram baleados, estão ameaçando mais policiais, qual a medida está sendo tomada? Não vamos fazer uma blitz. Então, Bota os cones no meio da rua. só pode jantar agora depois das 21 horas, né? Isso Ó, funciona. a mega solução para a segurança pública. Noélio, e são dos mesmos criadores que há anos atrás disseram que as viaturas da polícia não podiam passar de 60 km por hora. Ou senão que as viaturas tinham que ter 2 policiais, independentemente do bairro, por viatura. Por favor, Então, vai ter como colocar o áudio, vai? Coloca o áudio, porque o Vitor falou aí da história que os policiais só podem jantar, se alimentar depois das 9 da noite, para o pessoal que está acompanhando poder entender, né? Deve ser, porque deve ter um... alguns policiais acima do peso, aí estão dando um jejum intermitente. Deve ser a ideia do comando. Deve Vou ser dar o essa áudio, aí. vai. Vou dar o áudio. Baixa velocidade de patrulhamento. Vai para a prova, está suspensa até às 21 horas. Está suspensa até às 21 horas. Determinação do Tenente Coronel Jander, inspetor coordenador da capital. Pode lá. Pronto, vocês ouviram aí. Na verdade, isso é um áudio de uma determinação que foi dada ontem aos policiais de Fortaleza, dizendo que estava suspenso a refeição dos policiais e eles só poderiam comer a partir das 9 da noite. Aí pergunta aí, doutor Neto. O que você acha dessa medida de segurança pública? Dessa decisão Doutor tomada Neto, aí? eu sendo bem Você sincero, acha- o senhor advogado devia perguntar a um nutricionista, né? O que ele acha disso. Tem que Porque ser. Mas sabe o que é? Tem uma máxima que a gente diz que fazendo as mesmas coisas a gente só chega nos mesmos resultados, né? E aí olhando de uma forma bem... exatamente. A gente vê que parece que o Estado, né, o governo do Estado do Ceará, e aí a gente pode ver por conta da história política, de quanto tempo está o mesmo governo, né, se perpetuando, parece que eles não se atualizam. A criminalidade se atualiza, enfim, todo o sistema de crimes se atualizam e o pessoal pensa que vai fazer segurança pública como fazia há 10 anos atrás, eu me lembro que era assim que a gente chegou, era PB fixo, você tinha que passar 8 horas no mesmo local para dar uma sensação de segurança. E essa Vitor, eu reputo agora dentro dos meus estudos, que é a visão míope, né? A visão míope de quem gerencia a segurança pública. Não tem como a gente fazer o que era feito há 10 anos atrás, o sistema é totalmente diferente. Não tem como você chegar e dizer assim, vou restringir de uma forma direta, e eu digo assim, não acredito, Noélio, que essa orientação seja direta, não seja dada por especialistas. Eu acho que deve ter algum crivo lá que diz assim, não, você tem que fazer isso. Porque a gente tem bons policiais aqui, tem bons comandantes, tem pessoas capacitadas em segurança pública, mas parece que o governo barra. Não entendo. Essa questão das fotos, certo? É de uma irresponsabilidade tremenda. Eu já denunciei no Ministério Público. É uma de uma irresponsabilidade tremenda. Sabe por Ministério quê? Público. A lei de abuso de autoridade diz que você não pode expor quem está sendo ali apreendido, sendo abordado. Você expõe as pessoas. Aí chega policial lá no LGPD, gabinete. rapaz, ela não permite esse tipo Aí de chega Deixa eu conduta. fazer uma contribuição, Neto. Eu sei que eu te atrapalhei, mas o que é que eu quero dizer? A lei hoje, a nossa legislação, ela não permite que você exponha um indivíduo que foi preso em flagrante. O cara matou uma pessoa, foi preso em flagrante. A lei hoje brasileira proíbe a exposição desse cara que foi preso em flagrante. Se a lei proíbe a exposição de imagem, a fotografia de um cara que foi preso em flagrante, imagine de um cidadão que está simplesmente sendo abordado. Sim, que já se sente ali, às vezes, Constrangido. ultrajado e constrangido porque está sendo abordado. E eu vou dizer mais, eu vou chegar mais. Porque o cara chega para conversar comigo, assim, como vocês estão conversando e pedindo orientação. Diz, doutor, me diga uma coisa. Como é que eu vou abordar primeiramente alguém por abordar? Porque se eu não mandar a quantidade de fotos, vão dizer que eu não trabalhei. Olha aí a mentalidade, né?
Aí fica a briga Olha, fica a briga de ordens. A decisão do ministro do não era STJ, isso que eu ia chegar? né? A decisão do ministro do STJ, que diz que não pode abordar aleatoriamente, e a ordem do comandante dele no quartel, que tá mandando ele fazer a abordagem. Pensa na confusão. Aí o cara queima o fusível. O cara queima o fusível e vai fazer o quê? Meu irmão, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu me enrolo de um lado ou eu me enrolo do outro. E aí o que é que acontece? Acontece o que a gente tá. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. E aí a gente sabe, começa a entender aonde é que vem o reflexo da nossa segurança pública aqui no estado do Ceará. Decisões esdrúxulas, sem fundamento. Porque quer dar uma visibilidade dizendo que aborda muito, porque sem tem isso. Contato nenhum com a realidade do policial que aponta, Paulo, que está ali na rua. assim, pronto, Paulo, sabe o que faz? Comandante geral, sugestão. Pega um avião, vai lá para Brasília e converse com os deputados federais, senadores e com os ministros do STJ para mudar o entendimento, Exato. mudar a legislação. Né? Porque você ficar mandando o policial fazer uma ilegalidade é um absurdo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Vitor, que a gente já tá... pedir aqui uma parte rapidinho. Vou só no banheiro, eu acho que você tá ouvindo. Tá tranquilo. Aqui. Vou fazer mais uma pergunta aqui pro doutor Neto, que o doutor Neto é advogado, doutor. Queria lhe perguntar sobre um projeto que foi votado no Senado agora. Sim. O projeto do fim das saidinhas. Né? Ele foi votado na Câmara. Eu acho até que ele é proposta do Derrite, que hoje é secretário de Segurança de São Paulo, está fazendo um grande trabalho. E ele foi aprovado na Câmara, mas depois tem que passar no Senado. E foi aprovado no Senado, acho que foi ontem, né? Exatamente. Eu queria saber a sua opinião sobre esse projeto. Olha, eu vou começar, eu já falei algumas vezes publicamente sobre isso, em algumas entrevistas, e aí eu vou começar logo fazendo a defesa. Parece estranho um advogado falar em restrição de direitos, né? Fica estranho, sabe? Vou tirar direito de determinado tipo de pessoa, sendo que você defende direitos. Mas olha, veja só, essa questão da saída temporária. É um programa de ressocialização, é para você ficar com a família em determinadas datas comemorativas. Eu já acho que começa errado daí. Isso aí é pensamento pessoal, né? Posição pessoal. A teoria é linda. O cara que quer passar o dia com a família, o final de semana, não comete crime. Então o cara tem que fazer de tudo para não entrar no sistema. E a partir daí você tem que cumprir suas regras. E aí, sobre esse auspício, né, do judicial e da legislação de dizer que a pessoa tem que se reinserir na sociedade, a gente tem o quê? Tem situações em que as taxas de retorno dessas pessoas que ganham esse benefício são baixíssimas. E aí vem dessa conjuntura que eu estou dizendo. Não, ele tem, até o próprio secretário trouxe para a pesquisa do projeto, né, para a apresentação do projeto, que em 20 anos, escutem aí, aí eu vou falar para todo mundo, em 20 anos, dos presos que tiveram concessão de benefício de saída temporária, 128 mil presos não voltaram para o presídio. Ou seja, é uma antecipação do seu regime aberto. Não é isso? Então, dá 6 mil, uma conta básica aqui, dá uns 6 mil por ano. Então, 6 mil pessoas que saem em saída temporária por ano não retornam. E aí e a gente como sociedade, o que é que a gente entende disso? Será que todos esses que não voltaram estão ressocializados? Creio que não, porque senão teriam voltado, não é isso? Então é algo, no meu entendimento, é uma posição, um projeto de lei que avança nessa questão de restrição de direitos, mas que é importante para a sociedade de uma forma geral. Eu estava falando conversando assim, rapaz, eu vi um deputado falando que era uma grande vitória. Eu disse, não é grande vitória não. Isso aí é uma coisa mínima que já deveria ter sido feita há muito tempo. A minha visão desse projeto, viu, Vitor, do fim das saidinhas, estava pedindo a opinião do doutor Neto. A minha opinião é porque eu vi um deputado falando assim, isso é uma grande vitória. Não é grande vitória. Isso é uma coisa óbvia, mínima, que deveria ter sido feita há muito tempo e que, graças a Deus, foi feita agora. Não é grande vitória, não. Grande vitória, para mim, é a gente acabar com muito desses benefícios de progressão de regime que são dados aí, que, infelizmente, na verdade, no Brasil não existe mais semiaberto. Todo mundo sai do regime fechado para o regime aberto e está solto e volta a cometer crime. Então tem um monte de coisa que tem que mudar na legislação no Brasil. Se a gente não mudar, assim, eu vou usar até a frase que o doutor Neto falou. Se a gente fizer sempre a mesma coisa, o resultado vai ser igual. A gente está vendo que isso, a política de segurança pública no Brasil está falida. Não está dando resultado. Então, meu amigo, a gente precisa mudar. Precisa mudar alguma coisa e eu acho que foi um passo, né? Foi um passo importante. E Vitor, vou botar para ti a próxima pergunta, né? Falei da saidinha aqui, a gente já está perto de finalizar, mas eu queria saber
Vai dar para botar o vídeo das câmeras? Sim. Eu vou colocar um vídeo aqui de uma entrevista de acho que ela é presidente do sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. É um vídeo de 1 minuto e meio, vocês vão ver aqui a fala dela, uma fala forte, falando sobre... Ela foi questionada a respeito do uso de câmeras na Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Dizendo que inclusive é mais uma exigência do próprio crime, do próprio mecanismo. Nós não temos problemas em usar essas câmeras. Não, nós não temos problema algum, né? Desde que o próprio preso, né, que hoje sai do sistema prisional, nós temos cerca de 300 presos que estão aí, saiu do aberto, do fechado direto para o aberto. Porque não tem cima aberto. Com essa política de desencarceramento, o preso já sai para o aberto, que não tem tornozeleira, mais de 300 aguardando. E eles não estão sendo monitorados. Mas o governo está preocupado em colocar a câmera para saber o que é que o policial penal diz o preso. E aí, nós não queremos que ele coloque só no pavilhão 5, não. Que coloque em todos os policiais penais. Inclusive na secretária adjunta, quando ela for falar com as facções criminosas dentro da unidade prisional. Porque nós não temos nada o que esconder, não. Ao contrário, quem bota a cara todos os dias dentro do pavilhão somos nós. Quem enfrenta PCC, sindicato, Comando Vermelho, somos nós. Nós não temos o que esconder, não. Agora, nós precisamos que o Estado respeite os policiais, não interfira no nosso trabalho, que é o que está acontecendo hoje. Por causa dessas mimimi que vocês estão fazendo no sistema prisional, na segurança pública, sistema prisional não é lugar de militância, nem de ideologia partidária, nem política, não. O sistema prisional é lugar de aplicação de lei. E esse é o nosso trabalho. E nós estamos sendo hoje coagidos. Os policiais penais hoje estão tendo que recuar, os presos não querem mais fazer os procedimentos porque estão cobrando acordo. E nós queremos saber que acordo é esse. Então nós exigimos que o Ministério Público fiscalize, procure saber que acordo foi esse, porque nós não vamos pagar nossa vida, nem o controle do sistema prisional, a sociedade tem que perder por causa de acordo não. Então nós queremos saber e nós não vamos pagar por isso. A culpa será de vocês. Vamos lá, Vitor. Vocês viram aí o vídeo, né? Vídeo impactante, uma fala realmente contundente da presidente do sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Mas eu quero saber do Dr. Vitor, ex-policial militar do estado do Ceará, hoje advogado, qual a sua visão sobre o uso de câmeras na polícia, o policial, eu falo em geral, policial penal, polícia militar, enfim. Rapaz, eu não vou dar só a minha opinião, não, mas eu vou dar uma contribuição para o nosso governo do estado, para aqueles governos que queiram e tenham interesse de implantar esse sistema de câmeras, que procure saber um pouco mais sobre o governo de Goiás. O governador de Goiás recentemente se pronunciou a respeito, aí, o senhor Ronaldo Caiado, né? A qual eu comecei a admirar daí então. Para quem serve a câmera no peito do policial? Ela só serve para frear o policial, para realmente proteger e tentar fazer de todas as vezes. Na verdade, o governador de estado, ele tem que procurar ter uma postura pró-segurança pública. No momento em que você coloca essas câmeras, seja nos agentes penitenciários, sejam elas aí, agentes penitenciários não, policiais penais agora, né? Policiais militares, policiais civis, isso só vai servir para inibir qualquer tipo de conduta. Esses policiais vão ficar cada vez mais travados. A gente sabe que lá nos Estados Unidos existem câmeras, existem. Mas a lei lá funciona, meu amigo. Lá, se um criminoso levantar uma arma ou se tiver armado e permanecer armado, a polícia tem poder de fogo para atirar. Aqui no Brasil, se isso acontecer, por mais que esteja filmado, o policial vai responder o processo. E vai ter que custear o advogado ali também. Então, assim, eu acho que a policial penal, lá no Rio Grande do Norte, não foi isso? Rio Grande do Foi Norte. extremamente feliz nas suas palavras. Até porque é muito fácil colocar ali a câmera no peito do policial. Mas será se o seu secretário de segurança ou se o governador do estado vai querer ter uma câmera na sala dele, filmando tudo que ele faz? Doutor Neto. Eu acho que do vídeo em si, eu concordo em gênero, número e grau com o Vitor. E do vídeo em si, eu acho que a principal reflexão que a gente tem que trazer é essa daqui. E aí, os gestores, eles são obrigados a mostrar quais são os acordos que fazem? Eles são obrigados a ter a sua bodycam, né, no seu peito e mostrar o que é que tem por trás de tudo?
Como é que se toma uma decisão para ir jantar depois das 21 horas, né? Exato. Ou como é que se toma uma decisão dos PBs? Exato, porque são pessoas públicas também, né? A gente vem ver que colocam nos policiais e engraçado, o que ela diz tem razão. Os policiais não tem receio de colocar não, porque a grande maioria dos nossos policiais trabalham direito, trabalham dentro da legalidade. Mas aí é o uso dessas câmeras, o que é que traz, né? Qual é o objetivo por trás disso? Né? Qual é a sensação? Hoje, câmera por câmera, a população tem câmera nos seus celulares disponíveis, tem sistema de monitoramento em todo canto. O policial militar, penal, civil, já está sujeito a essa vigilância que a todos compete, né? Mas aí, qual é o fundamento? Eu acredito que o fundamento dos governos, principalmente dos governos que indicam essa utilização de câmera, é justamente realmente frear um pouco mais, talvez, do ímpeto dos policiais Só fazer um adendo aqui ao que a gente está falando, né? Já que a gente está querendo copiar um modelo americano de bodycam, de botar as câmeras ali nos policiais, por que a gente não importa um pouco lá desse modelo criminal, desse modelo de persecução e das leis? Aqui no Brasil, assim, o nosso problema é sistemático. Primeiro que a gente tem um modelo de polícia engessado na própria Constituição. Então a gente já errou lá em 88, né? Que, na verdade, cada estado aqui poderia se regulamentar, poderia se organizar. Cabe até um podcast específico, um programa só sobre isso. Cabe, mas assim... Que é o modelo de polícia do Brasil. Tem um modelo de polícia totalmente ultrapassado, onde a gente tem a polícia militar que não pode investigar, né? Porque não é uma polícia investigativa, porque não tem essa competência. Uma polícia faz um pedaço do serviço, a outra faz outro pedaço. Pensou, meu amigo Noélio, se cada estado tivesse autorização constitucional para se regular do jeito que se achasse mais adequado, até porque o nosso país é de um tamanho constitucional. Porque, na verdade, havia uma competitividade. Por exemplo, se um determinado estado está bem melhor do que o outro, isso ia gerar uma pressão sobre o governador para mudar a lei e adequar para que também tivesse... E isso também não quer dizer que a polícia que usa búfalo lá no Pará e no Amazonas, ela vai servir com búfalo lá no Brasília, que a gente sabe que não vai. Cada estado ele tem que se adaptar à sua realidade. E aí eu vou até um pouco mais. Eu acho que até a parte criminal deveria ter competência também para os estados para modular de acordo com seus efeitos. Rapaz, se eu acho que aqui no Ceará a pessoa com 16 anos comete crimes mais bárbaros do mundo e a gente pode relativizar isso, por que não? É uma possibilidade de mudança. Como todo mundo está dizendo aqui, né, que Einstein já disse, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, infelizmente os resultados não vão ser diferentes. Rapaz, o cara chega lá na comunidade, hoje em Fortaleza, várias comunidades com fuzil, aí o cara chega com uma câmera, né, para resolver o problema. O cara entra no patrulhamento, desce da viatura, entra no beco. Aí você fala, espera aí, deixa eu tirar uma foto. Né? Aí ele chega lá com a câmera e diz, não, ajeita a pose aí que a imagem não tá legal não. O cara de fuzil, entendeu? Na verdade, o que eu quero complementar essa fala é sobre a câmera no policial. Vamos falar de eficiência do serviço público. Nós não temos dinheiro para fazer tudo. Nós temos o nosso dinheiro público, ele tem limitações. Então, se eu tenho dinheiro, e é pouco, não dá para fazer tudo, eu tenho que fazer o melhor uso desse dinheiro. Então, vamos lá, eu vou gastar milhões e milhões de reais para colocar a câmera no policial. Servidor, concursado, aprovado, né? Em sua imensa maioria, trabalhadores sérios e honestos, que arriscam a vida para defender a população. Né? Taca a câmera, uso milhões para fazer isso e pego aqueles vagabundos que foram condenados, que cumpriram lá parte da pena e vão para o regime aberto, que hoje não existe mais regime semiaberto no Brasil, é raro o cara sair do regime fechado, matou uma pessoa, está cumprindo a pena, sai para o regime aberto. E ele sai sem câmera. Esse não tem monitoramento. Então, falando de eficiência, de uso do recurso, se é para botar a câmera, a primeira câmera para ser instalada é nos presos. Não, ele não está mais preso. Ele ainda está cumprindo pena, mas ele está voltando para o seio da sociedade. Então ele volta, alguns com tornozeleira não tem câmera. Então quer dizer que nós vamos pegar o dinheiro do recurso público, em vez de colocar a câmera no bandido, vamos botar a câmera no policial. Entendeu? Tudo bem, quer colocar a câmera no policial, tudo bem. Mas a prioridade não deveria ser colocar a câmera no preso, não? Não, pera, eu tô bugando o meu cérebro, que tá bugando, meu cérebro tá dando um problema. Meu irmão, qual é o índice de reincidência de vagabundos que saem do presídio e vão para o regime aberto, que voltam a cometer crime? Qual o índice? Vamos lá. 30%, 50%, 60%?
esses caras estão cometendo crime, estão ficando impunes, não tem câmera, não tem uma porra de uma câmera para ele. Mas pro policial tem câmera. Então é só a mensagem que o Estado está passando pro policial. É só isso. É assim, ó. O Estado não desconfia do assassino. Não desconfia do estuprador. Não desconfia do ladrão. Mas desconfia do policial. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que tá ficando. Pro policial. O policial é difícil trabalhar como policial no Brasil. Mas a mensagem que fica pro policial é mais uma vez, o Estado me menospreza, o Estado me desprestigia, o Estado tenta constranger a sua força de segurança perante a população. Porque esse Estado não coloca câmera no vagabundo, mas coloca câmera na polícia. Então é só isso. Pra mim, tem uma câmera primeiro nos vagabundos. Tá solto, vamos fiscalizar. Lá. Eu queria só fazer um adendo aqui. Ano passado, o governo do estado adquiriu 6 drones ao custo de R$280 mil cada um desses drones. São os mesmos utilizados pela Polícia. Exato. São os mesmos utilizados pela Polícia Federal. Inclusive o pessoal da Polícia Federal veio aqui, deu o treinamento dessas pessoas e eu falei assim, cara, agora vai andar. Agora vamos colocar um drone numa altura gigantesca que não dá nem para se ver a olho nu. E ele sai tirando foto e filmando por quadrante. Tu pode pegar aqui 4 quilômetros que são dominados pelo tráfico, fazer isso, tá certo? Vamos pegar lá numa região que esteja crítica aí do crime organizado. Você pode fazer isso. E além de você poder fazer isso, já que a ideia lá dos cones, né, do nosso amigo aí policial, é dar a sensação de segurança, o que você faz? Você pega essas imagens, você vai captar gente com fuzil, você sabe que você tem, você vai capturar também o tráfico lá de droga rolando, a torta e a direito. Você faz uma operação e desmonta aquilo ali. Só que além de desmontar, você dá publicidade a essas imagens. Pra quê? Pra que o outro traficante na outra favela, já que você não consegue alcançar todo mundo, tenha medo de fazer isso às luzes do dia. Por quê? Porque quem tá lá na favela sabe o que a gente tá falando. Sabe quem é que manda, sabe como é que são as mortes e o que é que acontece. Então, se o Estado não utiliza dos seus meios tecnológicos, que são de última geração, inclusive com câmera infravermelha, com leitura óptica, rapaz, é uma coisa, uma perfeição. Por que vão usar em desfavor dos agentes da segurança? Por que não contra a criminalidade? E principalmente com aquilo que a gente já tem. Você pensa, você comprou um equipamento a um valor de uma Hilux aí, para quem não sabe, uma Hilux aberta, né? Porque a outra tá mais cara. R$280 mil. Qual foi o uso desses drones até agora? 6 drones. Vai caber aí um requerimento do deputado, eu vou até sugerir para o nosso amigo deputado Sargento Reginaldo um requerimento para saber o que é que foi feito, o que é que está sendo feito. Quantas operações foram realizadas? Inclusive fazer da forma que o Moro fez lá, tá propondo, né? Teve aquela fuga do presídio federal, a primeira fuga da história. Outro absurdo, pelo amor de Deus. Aí o Moro tá querendo convocar algumas pessoas para poder ser ouvido lá sobre como é que foi essa circunstância da fuga, e ele propôs que a audiência fosse, essa conversa com o pessoal do presídio, fosse feita fechada, para que eles pudessem conversar abertamente e não mostrar as fragilidades do presídio, do sistema para os demais. Então, essa reunião, esse requerimento do deputado, ele pode inclusive ser feito para uma reunião fechada na Assembleia, para se explicar para os deputados, né, deputados ligados a essa área, para que eles possam explicar sem expor, né? Porque de repente, tá usando nisso, aí vai acabar entregando pro vagabundo como é que está sendo usado, né? Então que seja feita, é uma boa sugestão. Mas eu só lembrei porque já tem algum tempo e até agora de não viu, né? A gente não ouviu engraçado, nada. só pra gente completar, vocês já viram aí a quem estão querendo atribuir as fugas, né? O policial penal do Distrito Federal. Vamos investigar, mas aí chega os representantes maiores, né? E diz assim, não, isso aí com certeza foi alguém que favoreceu e tudo. Eu sempre o primeiro suspeito. Já avisando aqui para os nossos amigos policiais penais, nós vamos fazer um programa aqui, um podcast, um episódio específico só sobre a questão da polícia penal. Tema, a gente tem muita coisa para conversar, né? Vamos falar sobre o que era o sistema lá atrás, né, que eu fui visitar um presídio e quem abriu o portão do presídio foi um preso. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre a gestão na época da doutora Socorro França, depois sobre a vinda do Mauro no começo,
né, e depois do que se transformou a gestão do Mauro, que hoje é vista pela maioria dos policiais penais como uma péssima gestão, que trata o ser humano da pior forma possível. Assim, a gente tem denúncias vastas sobre o maltratamento da gestão com o trabalhador do sistema penitenciário, mas vai ter um episódio específico só sobre isso. Pessoal, queria agradecer, quando eu fui fazer o podcast, a assessoria disse assim, vamos fazer 1 hora? Os caras, não dá, é muita coisa para conversar. 1 hora já está com quase 1h30, né? Então é difícil falar tanta coisa em 1 hora, né? Mas agora a gente vai precisar entrar nas considerações finais já do nosso podcast. Eu queria pedir desculpa a alguém se a gente errou em alguma coisa. É o primeiro episódio, a gente vai melhorar, vai ficar mais interessante, a gente vai colocar mais participações, né, de vocês para que vocês possam sugerir. Eu só quero que vocês tenham em mente que isso aqui é para vocês. Isso aqui é para vocês. Esse podcast aqui é para vocês. É para que vocês possam ter voz. Então, compartilha com o companheiro da viatura, compartilha com o companheiro da unidade, né? Você que é policial penal, agente socioeducador. Esse podcast aqui é de vocês. É pra gente poder falar o que vocês querem falar e não podem falar. Então agora, passando aqui para as considerações finais do meu amigo Dr. Neto, né? Os agradecimentos, considerações finais, que se você quiser falar aí, o tempo é seu. Eu quero agradecer realmente a estar aqui estreando esse podcast. É interessantíssimo para mim, é muito importante, porque como eu disse no início, eu tenho como vocação essa defesa, né, dos policiais, dos agentes de segurança pública de uma forma geral. Eu sei como é difícil essa questão da gente ser sempre o já considerado culpado desde o início. Isso eu vivi na pele e eu me esforço a cada dia na minha advocacia para trazer justiça para esses agentes da segurança pública, como você disse, para tentar proteger quem nos protege. Isso é uma máxima que a gente usa, que eu uso dentro da minha advocacia. E eu queria muito agradecer a você, não só por ter me convidado, ter convidado essa pessoa aqui que eu adoro, sabe disso. Eu disse hoje que ele é uma inspiração para a minha vida e para a minha carreira. Mas estar aqui... Responsabilidade, viu, Nenê? Eu fiquei preocupado quando ele fala, rapaz, você é uma das minhas fontes e você me ajudou muito. Rapaz, eu vou ter que trabalhar mais um pouco, porque o homem andou bastante, né? Mas graças assim, a Deus. Parabéns, viu? A gente se ajuda. O Noel também é um cara que eu admiro bastante. Acho que você merece muito esse papel de verbalizar as dores dessa categoria muito massacrada, que a gente conversou aqui em 1 hora, a gente está vendo, fica difícil a gente ver os pontos positivos, mas é porque a realidade realmente é muito dura. E eu acredito que essa sua iniciativa, mais do que nunca, é muito assertiva, tanto no tempo, né? No tempo que eu digo é de estar sendo agora, né? Porque a gente vive um momento de insegurança muito grande para a população e para os agentes de segurança pública não é diferente. Então, parabenizo a você e agradeço o espaço. Eu quero que, obviamente, você convidando, a gente está aqui de portas abertas para vir debater esse tema, porque realmente é muito importante alguém que fale por essa categoria. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela boa conversa de hoje. Obrigadão, doutor Neto. Doutor Vitor, aí faça aí as considerações finais aí que você quer falar. Bom, primeiramente agradecer, Noel, pelo convite, né? Também é um prazer, como sempre, estar próximo desse meu amigo e irmão aqui, Dr. Carlos Neto, um advogado realmente com grande esforço. E não é porque já foi militar, não, mas tem toda uma vocação e todo um sentimento, né? É até uma coisa que é meio constrangedor, mas eu já fui crítico da polícia. Antes de eu entrar na polícia, eu sofri uma abordagem do batalhão de choque que no meio da Bezerra de Menezes. Pararam a gente, mandaram todo mundo, pararam o trânsito, né, as viaturas lá da época do Cotan, e mandaram a gente sentar no chão, tal. Eu quis não sentar, não entendi nada do que estava acontecendo, fiquei extremamente chateado. Lá vai eu, 6 meses depois, fazendo recrutamento no batalhão de choque. E fui entender um pouquinho, Noélio, da técnica que aquelas pessoas utilizavam. Fui entender um pouco que a abordagem que eles utilizavam era ao nível da abordagem humanitária de Israel. E que ali tinha todo um estudo para se fazer daquela forma. Eu não me entendia que eu tinha me colocado numa condição de risco
por estar parado há mais de 30 minutos com outros 4 colegas na frente de uma farmácia Pague Menos. Todos homens, né? Ali poderia ser um assalto, alguma coisa do tipo. Por isso aquela viatura ela abordou daquela forma. Inclusive é até interessante, eu tenho um outro amigo que era tenente da polícia. E hoje é tenente, né? Mas na época eu já era policial, a gente estudava na Unifor. E ele um dia veio me interpelar. Olha, eu discuti com um policial ontem, porque ele fez um negócio errado. E o que ele fez de errado, macho? Rapaz, ele botou a mão... botou a arma, apontou a arma pra pessoa e quis abordar, e ele não pode apontar a arma. E sim, quer que ele aponte o quê? Não, eu fui lá, tal, e acadêmico de direito, né? Fui lá e conversei com ele começou a discutir comigo. Eu, cara, primeiramente, você é um completo idiota. Ele olhou assim pra mim, por quê? Porque ninguém, tomado de bebida, vai discutir com alguém armado. Seja ele um policial, seja ele um bandido, ou qualquer outra pessoa, né? E para completar, eu tenho a satisfação desse amigo hoje ser tenente da polícia, casado com outra tenente, que ele casou com a Maiara de Paula, né, com a nossa amiga Maiara. E antes disso ele passou na Polícia Civil. E hoje tem uma visão totalmente diferente, né, daquele momento em qual eu também passei por isso. Então, assim, eu deixo também para as pessoas, não só para os policiais, né, que tenham um pouco mais de empatia pela polícia, porque a gente precisa disso. Os nossos policiais, eles cansaram de ser tratados como vilão, né? Seja pelo governo do estado, seja em perseguições pelos próprios comandos, que infelizmente a gente tem diversos casos desses, né? De abuso e de uma série de coisas. Seja pela própria mídia e pela própria televisão. A gente nunca vê um filme ou alguma coisa positiva. Sempre o policial que aparece na televisão ou é o policial paspalhão, aquele policial que gera risos, né? Que é uma figura engraçada. Ou se não, é o marginalizado. Mas, gente, entendam que isso é a minoria da minoria da minoria da polícia. E a gente tem que cada vez mais incentivar e de certa forma, instruir esses policiais, né, no melhor caminho. Sabendo que essas pessoas são pessoas da sociedade, né? Eles são irmão de alguém, são filho de alguém, são vizinhos de alguém. E, em sua esmagadora maioria são pessoas de bem, tá certo? E assim, do jeito que existe o fulaninho de errado lá no banco, qualquer banco que seja, que vai ter uma pessoa lá que vai fazer as coisas erradas, infelizmente vai ter na polícia. Infelizmente vai ter na política, infelizmente vai ter na educação, infelizmente vai ter na igreja. Então o que eu peço aí aos que não são policiais, né, é que tenham um pouco mais de empatia com essa categoria que, com o risco da própria vida, né, ele tende aí a defender o seu patrimônio. Inclusive os bombeiros também, com o risco da própria vida, né, tem que salvar e guardar vidas. Então são profissionais exemplares que eu tive a honra de passar por essa escola. Continuo defendendo naquilo que deve ser defendido. Continuo sendo entusiasta, né? Porque a gente tem que ser entusiasta pelo que é bom e pelo que é certo, né? E pela figura realmente de um Estado mais forte, pela uma figura de eu poder passear livremente com meus filhos. O Noélio frisou um pouquinho aí, eu morei na Europa, mas o que me levou a morar foi a primeira vez que eu visitei, no caso o país lá foi a Espanha, eu consegui andar com o celular no meio da rua, de mãos, sem ter preocupação com nada. E eu achei tão estranho aquilo que eu fui procurar os índices lá de homicídio, viu, Noélio? Na época, isso foi em 2016. Eu fiz um comparativo com a quantidade de mortes de Fortaleza com o país todo da Espanha. Lá o índice de homicídio estava em 0,8. Aqui estava em 67, próximo do que está hoje. Noélio, as pessoas que morreram num ano aqui, em Fortaleza, só na capital, iam passar 38 anos para morrerem de homicídio no país inteiro, com mais de 40 milhões de habitantes, sendo que a população de Fortaleza era um pouco mais de 2,5 milhões de habitantes na época. Então eu peço aí um pouquinho mais de empatia e um grande abraço e parabéns a todos os agentes da segurança pública do nosso estado e do Brasil inteiro, né? Obrigadão, Vitor. Obrigado a todos que acompanharam aqui o nosso primeiro episódio, né? A gente espera poder atender a esse vácuo que tem de fala de vários... São tantos problemas na segurança, né? E por conta da legislação, o policial militar, ele não pode se filiar a partido político, ele não pode... Agora estão querendo proibir até a candidatura do policial, né? Enfim, é uma série de restrições, até na própria liberdade de expressão,
se controla. Né? Eu me lembro que o PT lançou lá atrás uma portaria interministerial falando de liberdade de expressão, mas é esse mesmo PT agora que está tentando aprovar lá em Brasília a impossibilidade do militar ser candidato. Né? Então, eu acho isso um tremendo absurdo, porque no nosso país, se isso for aprovado lá em Brasília, a vedação do militar ser candidato, do policial, do bombeiro militar e do militar das Forças Armadas, a gente vai ter uma situação esdrúxula de um bandido poder ser candidato e um policial não. Né? Porque para alguém deixar de ser candidato, ele tem que ser condenado no colegiado. Né? Para poder perder o direito a ser candidato, ele tem que ser condenado por um colegiado. Então você pode acontecer de um cara que responde a homicídio, condenado em primeira instância, candidato. Aí o policial militar com a ficha limpa, um excelente profissional, não pode ser candidato. Pensou um país. Quem tem que decidir quem é que vai ser o representante político ou não é o povo, através do voto. O policial coloca o nome dele à disposição e o povo vai lá e vota. Eu espero que esse espaço ele seja um espaço que possa dar voz a vocês. Agora a gente precisa que vocês possam compartilhar o link com os amigos, e que vocês possam estar alimentando a gente com as demandas, né? Com as pautas de vocês. Imagine que você que está aqui, tá, entendeu? Eu quero que você imagine, você, policial militar, bombeiro, policial civil. Inclusive, antes de eu finalizar, que já vai acabar, eu quero deixar a mensagem aqui dos bombeiros militares do Ceará. Foram trabalhar no carnaval, muitos não receberam sequer a diária. Olha o desrespeito com o trabalhador, pessoal. A diária, ela tá na lei dizendo que tem que ser paga antes do profissional viajar. Na lei tá lá descrito, é lei, tá na lei. Tem que pagar antes da viagem. Serve para custear as despesas que ele vai ter na viagem. Os caras foram trabalhar, tiveram que tirar dinheiro do bolso e até hoje ainda não receberam as diárias. Isso aconteceu com o bombeiro militar e também aconteceu com vários policiais militares, inclusive vários do batalhão especializado e de outras unidades. Então isso aqui, é isso que nós queremos discutir aqui. É mostrar, até porque muito cidadão vai estar acompanhando o podcast e vai ver o dia a dia. Né? Para finalizar, eu quero contar uma história aqui. Eu comecei a visitar o carnaval da polícia para ajudar os policiais em 2015. Aí no ano, eu não sei se o Vitor estava comigo nesse ano, a gente visitando, a gente convidou um membro da Comissão de Direito Militar da OAB. E ele foi viajar com a gente. Nós levamos ele, chegamos lá no Paracuru. Isso acho que era o 3º dia de carnaval já. O carnaval começa na sexta, já tem festa, sexta, sábado, quando foi no domingo, nós chegamos no carnaval no Paracuru. Uma escola pública toda quebrada, os banheiros quebrados. Eles estavam hospedados nessa escola pública. Aí não tinha colchão, não tinha cama, não tinha colchão. Nem colchão no chão, não tinha. E não tinha onde colocar rede. Não tinha onde armar rede, porque não tinha armador. O cara tinha rede, mas não tinha onde armar. O banheiro, ele usava o banheiro e a da descarga não funcionava. O ventilador da sala de aula não funcionava. Aí a gente chegou lá, tinha um policial, ele juntou 4 mesas, aquelas mesas de escolares, botou um lençol em cima, botou a mochila e estava dormindo. Tinha trabalhado 10 horas no carnaval, 10 horas seguidas no carnaval, à noite, e estava lá de tarde dormindo em cima de cadeiras. O membro da OAB, do advogado, olhou lá, quando terminou a visita, ele chegou assim para mim, Meu Deus. a boca aberta. Meu Deus, cara, eu nunca imaginei que vocês eram tratados desse jeito. Cara, como é que o Estado faz isso com você? A gente tá curtindo o carnaval e não passa nem pela cabeça o que vocês passam, bicho. Cara, isso aqui parece um presídio. O cara dizendo, eu tô repetindo que ele, isso aqui parece um presídio, cara. Como é que pode? É um absurdo. Né? Graças a Deus, hoje já melhorou bastante. Ainda não tanto quanto, né? Pô, ainda tem esses problemas, as diárias não foram pagas. Mas eu fui visitar o Aracati esse ano, tava lá o pessoal na escola profissionalizante, salas climatizadas, todas as beliches levadas pela polícia com colchões novos, a alimentação, café da manhã, almoço, jantar custeados pela prefeitura. Então assim, a gente conseguiu avançar em algumas coisas e a ideia do podcast é essa, é dar voz para a população saber o que passa na vida do policial, até para ter essa empatia aí que o Vitor diz, né? É difícil ter empatia quando a mídia só mostra coisa ruim da polícia. Então a gente vai ter aqui um espaço para mostrar coisa boa e as dificuldades do policial. Eu já fiz minhas considerações, mas eu vou dizer aqui tá de boa. como policial que fui, por conhecer toda essa trajetória, e eu digo aqui para quem é policial militar,
Vocês sabem por que melhorou, Noélio? Você sabe por que melhorou, o Vitor sabe por que melhorou. Por causa de representatividade. Né? Por causa de representatividade. Talvez quem entrou na Polícia Militar recentemente não entenda o que foi essa história do passado, porque já está numa situação muito mais confortável, que não é a ideal, mas é muito mais confortável do que a gente viveu há tempos atrás, né? Nós três somos de 2009 e a gente sabe o que é isso. E antes de 2009 já era muito pior e isso vem evoluindo. Mas consideravelmente a gente teve um pico de melhora. E foi a partir do momento, e isso vem com a fala de que você está dizendo que já traz aí esse panorama que estão querendo tirar a representatividade dos policiais, né, dos agentes de segurança pública de uma forma geral. E a representatividade foi o que fez a diferença para hoje estar pelo menos no nível aceitável. Então eu digo e concito aqui aos policiais e todos os agentes de segurança pública, pensem nisso, né? Pensem nisso, pensem na representatividade, pensem, esse ano é ano de eleição. Pensem quem vocês vão colocar lá. Será que vocês vão colocar alguém que realmente vai trazer os seus pleitos diretamente como parlamentar, como voz de vocês nessa jornada? Será que tende a manter-se assim se não tiver a representatividade mais? Então pensem bem, é um ano de eleição, é um ano que vocês têm que entender que quem vocês colocam lá, não só o policial militar, mas toda a comunidade, toda a sociedade, né? Quem você coloca nas cadeiras de poder é quem vão tomar as medidas para melhorar nossa segurança pública, representá-los, principalmente os parlamentares, representá-los nessas circunstâncias e melhorar a qualidade de vida, a qualidade do trabalho de cada um de vocês. É só esse encerramento que eu queria fazer. Show, pessoal. Obrigado, muito obrigado pela participação de vocês. Manda esse link aí pra moçada. Hoje entraram na polícia 1.200 novos policiais soldados, né, alunos soldados. E oficiais, eu não lembro exatamente o número, mas acho que deve ser em torno de uns 200, não sei exatamente. Mas hoje ingressaram aí no curso de formação. Parabéns a todos vocês. Você que conhece alguém que foi, que está fazendo curso de formação, manda o link para o pessoal já começar a seguir aí o nosso canal e mandar aí as sugestões, as dicas de vocês, as considerações de vocês, tá, pessoal? Muito obrigado. Tá encerrando aqui hoje o nosso primeiro podcast do Tropa em Foco. Tamo junto.